Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando a minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Dia de festa, gente. Dia de festa dobrada. Não só pela nossa convidada, que é especialíssima, que além de ser uma grande atriz, é minha amiga particular. Mas, como vocês sabem, esse podcast é oriundo desse livro que eu amo de paixão, que eu fiz com o Arnaldo Bloch pela HarperCollins. Vai lembrar que nós estamos uns 3 anos entre os 100 mais da área de arte e cultura da Amazon. E como vocês sabem também, no dia 6 de março nós vamos estrear no Teatro dos Quatro a peça Ser Artista, com a Leona Carvalho fazendo 11 atrizes com quem eu trabalhei e trabalho, o Anderson Miller fazendo Marcos Montenegro e a Beth Goulart dirigindo. E a grande novidade é, as vendas já estão abertas. Sim, nós abrimos as vendas com 6 meses de antecedência. Nós acreditamos que o teatro é feito dessa maneira. Então você que acompanhou, que já comprou o nosso livro, que vem acompanhando o audiobook, que está fã do podcast, já pode ir ao Teatro dos Quatro e adquirir seu ingresso. Esse espetáculo será sempre quartas e quintas, ok? E hoje a nossa convidada, como eu falei, ela é uma rainha, aqui só vem rainhas e reis, né? Bibi Ferreira dizia que as damas do teatro brasileiro, as divas, iam até a Cláudia Raia. Eu sempre respeitei muito isso. Cláudia Raia é uma atriz que desenvolveu sua carreira baseada no legado das grandes damas. Mas eu vou descer um pouquinho hoje essa idade. Eu vou dizer, respeitando a Bibi Ferreira e os deuses, que as divas e as rainhas vão até a minha convidada de hoje. Boa noite, Vanessa Gerdelli. Eu até me arrepiei aqui, ó. Faz isso comigo não, que eu emociono. Muito bom ter você aqui. Eu também estou muito feliz. Tenho muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho você gigante. Nós vamos comentar toda essa sua belíssima carreira aqui dentro, né? Porque esse espaço é para isso, é para a gente elucidar não só os trabalhos, mas principalmente quem tem comprometimento com o legado. Sim. E eu que tenho a honra de conhecer o seu lado pessoal, o seu lado atriz, acredito que você é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Eu quero começar falando da sua família, porque é uma família de artistas. Sim. Né? E eu queria que você fizesse um panorama dessa linda família que com certeza plantou esse DNA dentro de você. Não me deixou alternativa, né, Monte? Sim, porque eu me lembro desde muito pequena ter na sala de casa um piano tocando, porque tanto minha mãe quanto minha tia toca. Noemi Gerbelli, minha tia atriz, então cantava-se muito, falava-se muito alto, tinha sempre performances ali, saraus. Eu me lembro que isso era o normal na minha casa, entendeu? Então, assim, realmente isso Seu irmão também. Sim, e o meu irmão... Então, eu e ele, nós dois crescemos nesse ambiente. Meu irmão, né, se tornou um músico e a gente acabou tocando junto, cantando junto, compondo juntos. Mas é algo que sempre foi muito natural em casa. Não tinha como escapar disso. E tinha o sonho de ser atriz ou não? Monte, não tinha. Engraçado. Não tinha. Porque é o seguinte, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relativa à arte, porque eu já desenhava, eu escrevia. Eu lembro que com 7 anos de idade, na escola, eu escrevi uma peça, botei os meus amigos para fazer, atuei e dirigi. 7. E eu me lembro, essas coisas ficam na cabeça, né? Eu me lembro da cara estupefata da professora, assim. Ela falou assim, foi você que fez isso?
Eu falei, ué, foi. E era muito natural aquilo, entendeu? Então, assim, é algo que realmente... E você lembra o que era a peça com 7 Lembro, anos? eu me lembro. Eu me lembro que entrava uma figura que tinha um cacoete. Eu não me lembro exatamente o que era, e ela tinha um cacoete. E aí acontecia várias coisas, bobaginhas de criança, mas todos, no final, acabavam com o mesmo cacoete. Então, no final da peça, estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Era engraçado. E eu me lembro que a professora ficou meio... Cara, mas como assim? E tinha texto e tinha direção, eu dirigia, eu levei o figurino, mobilizei a galera para levar figurino. Imagina, 7, 8 anos. E depois disso, você não teve consciência de ser atriz ou continuou ainda, não, só gostando de arte? Então, eu já, na minha cabeça eu já fazia, né? Na escola eu já fazia. Então, assim, eu sabia que eu seria artista, de alguma forma, porque eu desenhava, eu cantava, eu pintava e tinha o teatro na escola. Eu me lembro que quando se desenhou a possibilidade da faculdade e tal, eu me lembro que meu pai é advogado, né? Minha mãe, pianista e tudo, mas ela é advogada. Assim, a profissão dela é advogada. Então, assim, eles queriam, obviamente, que eu tivesse segurança. Então, como todas as famílias. Como todas as famílias. Meu pai falava, você daria uma promotora tão maravilhosa, você fala tão bem. Eu falava, não tem chance, pai, você me desculpa, mas assim... Então, eu pensei, eu vou fazer belas artes, porque já com 17, 18, eu já fazia teatro amador. Então, eu falava, o teatro já tá vindo para mim, eu estou acumulando experiências. Eu fiz cursos livres, né? Sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Fazia curso de desenho na Uniarte. Por isso que você foi fazer belas artes de pintura. Exatamente. Você ainda pinta? Sim. Você sabe que eu acho que eu nunca vi um quadro seu. Você foi à minha casa e viu, só que você não sabia que eram meus. Ah, por que você não fala isso? Monte, sabe o que é? Eu tenho muito respeito pelo trabalho do artista visual, porque é um trabalho que não para nunca. Eu não posso me considerar uma artista visual, entende? Porque, assim, o caminho de um artista visual, ele dura uma vida, sabe? Ele começa com uma questão, por exemplo, sei lá, houve uma época em que eu me interessava muito pelos títulos. O trabalho visual está muito ligado à filosofia, né? Hoje em dia, Sim. Na arte contemporânea. Então, é um pensamento que você constrói. Então, eu tinha um pensamento sobre os títulos, sobre as misses, sobre o Oscar, sobre as premiações. Aquilo me intrigava. E eu comecei a fazer representações disso. Inclusive, as misses, quando eu criei a série, você me mandou umas ilustrações. Isso. Eram suas. Minhas. Eu te juro que eu não associei. Para quem não sabe, eu criei uma série sobre o universo do mundo Miss, que se Deus quiser vai virar. Sim. E eu comentando com a Vanessa. E eu tô junto com a Ana ali na criação. Na criação. E a Ana Gerbelli me manda uma pintura que eu adorei, uma gravura. Sim, era uma pintura. Uma pintura. Eu não associei que era sua. Um monte, que engraçado. Mas você nunca teve vontade de pintar assim, e fazer uma exposição? Eu cheguei a fazer. Chegou a fazer. Eu expus. Colocou seus quadros à venda? Coloquei. Eu expus já, fiz até coletivas que foram apresentadas na Finlândia, nos Estados Unidos, eu acho que na Alemanha, assim, em coletivas, né, em grupos coletivos. Eu me filiei a como se diz, a galerias que expunham, que faziam as coletivas. Mas, enfim, eu comecei a me achar meio leviana, sabe, assim, de expor, porque, assim, eu não tô com um pensamento visual Mas você não acha que tem um excesso de autocrítica, não? Pode ser. Que eu acho que vai ser muito exigente com você mesmo. Pode ser. Porque, na verdade, eu interrompi esse pensamento, esse fluxo, né? Eu vinha numa produção grande, e aí eu comecei a fazer novela, aí teatro, blá, blá, eu falava, não, eu deixei aquilo um pouco de lado, entende? É por isso que eu falo, eu não estou na ativa. Eu pinto como hobby, eu faço um desenho. A sua casa tem um estúdio, você ainda pinta ou não? Eu não tenho ele formado agora. Eu, na verdade, me mudei para essa casa agora para justamente ter um espaço para pintar, para investir nisso. Eu tenho na minha sala um quadro que o Tomatuco Ferreira, que ele é especialista em desenhar arranha-céus. Eu adoro os quadros dele. São muito legais. Tem uma galeria em São Paulo que ele vende sempre. E eu acho que você tem que investir nisso. Eu tenho um monte. A questão é que já é muito trabalho. Porque é muito legal a tua pintura. Agora que eu estou associando o que eu vi a você, é muito legal. É muito legal. As pessoas gostam muito. Muito. Até é engraçado, porque quando eu estudo na tua vida, eu fui ver um vídeo da Anísia Silveira
falando sobre o desenvolvimento da pintura lá no Instituto. Não sei se considerava... Era um manicômio, se consideraria? Sim, né? sim, é uma instituição psiquiátrica. Uma instituição psiquiátrica, né? E como a pintura salvou a vida de várias pessoas. O que você acha que se deve essa relação da pintura com o processo psiquiátrico? Eu acho que o nosso inconsciente, né, é algo que não é intangível para nós. Mas quando você está pintando, você deixa ele num fluxo, entende? Você consegue expressar coisas que estão muito... que você não... que não estão tão além do intelecto e estão além do teu controle. Então, é uma forma de cura. Assim como você fazer uma cena, assim como você cantar, você está... É uma terapia, na verdade. Sim, é uma drenagem que está acontecendo, né? Ainda com a benesse de você ter um resultado, ter uma obra que os outros possam se identificar, os outros possam gostar, apreciar, te legitimar como um artista ou como produtor daquilo que, né, causou. Então, eu vou ficar no seu pé para você expor, tá? Tá bem. Aviso isso a você. Nossa, engraçado. Fizeram um contato comigo recentemente, falaram, eu vi suas pinturas no MAN de Resende, eu expus no MAN de Resende. E aí ele falou, quando você quiser... foi ontem isso, e você falando agora, engraçado. Você falou que você fez teatro na escola. Eu bato muito aqui na importância do teatro, arte cênica, deixar de ser uma coisa eletiva e ser uma coisa realmente fazer parte do currículo oficial das escolas. Por que eu falo isso muito? Porque eu tive essa paixão também na minha infância. Eu vi a minha primeira peça, o Rápido da Cebolinha, com a nossa querida, a mãe da Sininha de Paulo, né, indo lá no teatro, na minha escola, verdade, fazendo o Rápido da Cebolinha, a Lupe Gigliotti. E ali eu me apaixonei completamente por aquilo. Eu acho fundamental. Você acha que o teatro na escola fez essa diferença para você também? Total, Monte, total. Independente da sua família. Total, fez a diferença total. Não, e não era só teatro, né? A minha escola era uma escola pequena e eles gostavam muito de arte. Então, eles faziam festivais de música. Eu me lembro de ter composto canções e ter me apresentado lá como cantora também com 13, 14, ter ganho medalha de prata, sabe assim, com a minha canção, composição minha. Então, assim, eles incentivavam demais e premiavam, inclusive, quem se aventurasse a criar, a compor, a ser artista. Então, eu tive, e não existe mais essa escola, chamava-se Centro Educacional Pirâmide, em São Bernardo do Campo. É, assim, uma equipe incrível, incrível. Então, Agora, você, no começo, eu acho que a música ficou falando mais alto, porque você teve uma banda com seu irmão, vocês faziam composições juntos, vocês chegaram a gravar um EP, né? É uma pessoa só de Cazuza, se eu não me engano? Não, eu gravei um disco do Casas de Cazuza quando eu fazia o espetáculo musical, Casas de Cazuza. E depois você fez um outro. E depois eu fiz... Isso é mais recente, foi um pouco antes do meu irmão falecer. Que é aquele que eu amo, que é o Tão Jovens. Tão Jovens. Mas a música para você foi mais importante em algum momento? Assim, foi uma primeira grande paixão e depois que a arte de atuar veio vindo? Monte, eu acho que sim. Sempre foi tudo muito misturado para mim. Mas eu penso que sim, no sentido de que aquilo integrava a minha família, entende? Aquilo era parte de mim. Então, era muito, para mim, muito natural, era mais do meu afeto, né? Me integrava com o meu irmão, me integrava com a minha mãe, né? Os saraus na família. Então, eu penso que sim, era uma primeira paixão e era algo que eu desempenhava com mais facilidade. Porque eu não acho que você é uma atriz que canta, eu acho que você é uma atriz e cantora. Eu acho que você é uma cantora, você é aquelas que podem cantar qualquer coisa, inclusive ópera, como eu vou falar daqui a pouco. Tá. Né? Então, eu vejo que a música, quando surgiu na sua vida, ela era um primeiro plano muito consolidado. Porque tem gente que às vezes canta e não sabe nem que tem aquela voz. Mas eu já vi que você desenvolveu um domínio técnico e de autoconhecimento muito cedo do teu potencial. E tem uma história que pouca gente sabe. Na verdade, quando eu fui parar na televisão, eu vim aparecer na televisão por causa do Casas de Cazuza, que era um musical. Então, assim, fez um sucesso grande no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas o Rio é onde tem os produtores de elenco, onde tem os diretores. O Denis Carvalho foi assistir. E eu vi no Canecão, no auge do acontecimento. Aquilo era uma coisa, né? Mas então, e aí eu fui descoberta ali. O Denis foi assistir, pediu para o produtor de elenco me acionar, eu fui fazer teste para o Cravo e a Rosa. Você até então nunca tinha pensado em fazer TV? Eu tinha tentado fazer comerciais, tinha tentado,
né? Mas não era um foco ainda, assim? Já fazia muito teatro. Então, assim, eu fazia teatro infantil, já fazia teatro adulto. Não era uma atriz experiente, mas cavando ali as minhas oportunidades e conseguindo minha experiência, trabalhando com diretores legais. Trabalhei com o Zé Renato Pécora, por exemplo, que é o fundador do Teatro de Arena. Assim, Te deu a base de tudo. Exatamente, mas fazendo teste, entende? Sim. Assim, a minha tia, Noemi Gerbelli, que também é um capítulo que eu preciso falar, porque foi através dela, foi por ela, que eu resolvi me profissionalizar. Porque você perguntou né, quando foi que deu essa virada. Eu decidi fazer um curso mesmo profissionalizante quando ela me disse. Estava passando um texto com ela, porque ela estava fazendo uma substituição, e essa substituição era em dias. E ela falava, me ajuda, por favor, a passar o texto. Eu ali fazendo meus desenhos, e ela falou, vem cá, vem aqui, você está sem fazer nada, vem aqui passar o texto comigo. E eu comecei a passar o texto da peça com ela. Ela olhou para mim, ela era engraçadíssima, minha tia é muito engraçada. E ela olhou e falou assim, você sabe que você tem jeito para isso, né? Você vai entrar num curso de teatro, do Geraldo Vietri, que era grande amigo dela. E grande ator. Sim, e falou, olha, autor e diretor incrível. E aí ele falou, ela falou, você vai fazer e eu vou te dar, sei lá, a gente vai conseguir uma bolsa, sei lá. E eu falava, mas veja, eu já faço teatro na escola. Ela falou, não, é outra coisa. Agora você vai... Profissionalizar. Agora você vai se profissionalizar. E aí, foi através dela. Eu ia assistir teatro, eu ficava na cabine de som, Vocês porque ela me levava. chegaram a trabalhar juntas? Sim, a gente fez um infantil chamado... Não, a gente fez 3 infantis no Teatro Imprensa. A gente fez uma peça que era do Marcelo Sabac, a direção do Marcelo Sabac, chamada Sereiazinha. Eu vi no Rio. Em 93. Olha, que eu vi Mariane Ebert. Então... Você fazia qual personagem? Versão, eu fazia aquela que tinha uma voz esquisita, uma autona. Eu era aquela. Linda e completamente esquisita. É uma delícia esse espetáculo. Era uma delícia o espetáculo. Então, a gente fez a versão em São Paulo, 93. E depois nós fizemos Monteiro Lobato. Com a Cíntia Bravanel produzindo. Cíntia Bravanel produzindo. Ela fazia a Cuca, eu fazia a Sereia. E o projeto Escola da Cíntia Bravanel era sensacional. Era ali que eu estava. Eu fiquei 3 anos ali. Vocês faziam teatro de quarta a domingo. Domingo. As escolas iam no teatro. Sim. Eu lembro do Tiago Bravanel criança na Coxia. Exato. Eu também lembro. Eu conheci a Cíntia nessa época. Coisa mais amada. Trabalho muito bonito. E a Noemi fazia peças lá. Ela fazia. Ela chegou a ganhar até prêmio com a Cuca. Ela faleceu tem quanto tempo? 1 ano, 2 anos? 2021. Foi Covid? Não. Não, ela teve um AVC, se recuperou do AVC, milagrosamente. E quando ela voltou para casa, depois de uma internação pesada, assim, pouquíssimas sequelas, a ponto de se recuperar muito rápido, ela teve uma embolia. E aí, enfim. Eu não sabia que tinha tido essa parte. Foi aí que como é que você chega no Casa de Cazuza? Então, o Casa de Cazuza aconteceu... a gente acabava sempre sabendo dos testes, né? Então, foi falado teste para um grupo de teatro musical. Companhia Brasileira de Teatro Musical, que quem estava querendo fundar era o Rodrigo Pita. Que era o diretor. O diretor, junto com o Daniel Salve, que era um tremendo diretor musical, que tinham acabado de voltar da Broadway, visto um monte de musical, comprado as partituras e estavam loucos com aquilo e querendo implantar aquilo em São Paulo. Isso em 97. Foi a grande retomada dos musicais. Exatamente. Então, eles quiseram montar um grupo que fizesse releituras dos números da Broadway. A gente não tinha dinheiro, a gente pegava coisa nossa de casa, figurino nosso, a gente se ajudava. Não tinha produção, a gente se produziu. E fomos parar por causa de talento mesmo. A gente ensaiava non-stop, éramos uns freaks. Ficávamos ali, o Daniel era um tremendo diretor musical, fazia arranjos vocais incríveis. E lembravam das coreografias. Todos fizeram teste. Jay Wacker, né? Então, o Jay Wacker veio depois, mas esse primeiro musical chamava Pocket Broadway. Então, ali... primeiro teve uma outra versão. Um primeiro grupo que eles fizeram uma triagem. Eu entrei nesse grupo, que eles quiseram pegar talentos em São Paulo, diferentes pessoas. Luciana Mello estava nesse grupo, por exemplo. Só gente muito boa. Né? Assim, tinha a Biba Schuch, que é uma grande cantora de blues, enfim, era um timaço. E a gente fez esse espetáculo chamado Pocket Broadway, que foi um sucesso em São Paulo.
assim, a gente lotava o Studium, que era um teatraço em São Paulo, na Bela Vista, que agora acho que é até uma igreja. Enfim, e a gente começou a fazer um certo barulho ali, como pessoas como atores de teatro musical que cantavam bem e que estavam propondo um negócio diferente, novo, com uma outra qualidade. E dali, o segundo espetáculo foi o Casa de Cazuza, que eu acho que aí o Rodrigo conseguiu um dinheiro para a gente. Entrou o Jay Wecker. E também não era uma superprodução, eram platôs, né? Era super simples. Era super simples, mas ele era muito bem concebido. Era muito bem concebido. E o Jay Wecker, eu acho que foi por intermédio dele, porque o padrasto dele era dono, sei lá, do Tom Brasil. E aí, Paulo Amorim era casado com a Jane Duboc. Exatamente. Paulo Amorim casado com a Jane, e aí conseguimos um patrocínio e a gente fez São Paulo e fez Rio de Janeiro. E foi aí que eu vim parar na televisão. Você esperava aquela explosão? De jeito nenhum, a gente não esperava nada. Eu só queria fazer, eu só queria cantar, estar ali no meio daquela turma. E tempos que a gente nunca mais vai esquecer, né? Canecão, quase 2.000 pessoas por sessão. Todo mundo, Sim. Que foi uma casa onde o Cazuza fez os grandes sucessos dele. Eu lembro que o espetáculo que eu assisti foi muito impactante. E no dia que eu assisti, a Lucinha estava na primeira mesa, sentada. Ela foi a quase todos os shows. E acredito que para ela deve ter sido assim, uma emoção muito forte. E ela ia aos ensaios, porque assim, chegou uma fase em que ela ia aos ensaios. Não ia sempre, mas ia porque, assim, claro, ela estava querendo também preservar, né, ver o que a gente estava fazendo, o que essa garotada está falando do meu filho, né? E ela se envolveu com o projeto, foi lindo. Eu me lembro de Fauzi Arap ir assistir o nosso ensaio e falar assim, e gente... nem é a vibe dele, porque ele não é do musical. Eu trabalhei com ele com a Tônia. E eu lembro dele ficar enlouquecido e falar, cara, é que vocês trouxeram uma carga dramática, vocês conseguiram misturar e trazer essa carga dramática dentro da música. Agora, tem uma coisa na sua vida que me impressiona muito, porque você vem de 3 perdas muito significativas. Seu pai, seu irmão e a sua tia que você era muito ligada, né? E eu até tinha medo de você dar descer a ladeira internamente, porque foram coisas muito, de repente, né, muito forte. E depois veio a pandemia. E depois veio a pandemia. Desci uma certa ladeira. Mas pelo menos você não passou isso pra gente. A sensação que eu tinha é que você estava tendo uma inteligência emocional muito grande para lidar com aquilo. Uma coisa que, de repente, eu nem sei se eu saberia ter com tantas... Porque eu sou tão próximo da minha família quanto você. Mas eu achei que você soube lidar muito bem com tudo isso. A sensação que você passou para mim era que estava passando uma pessoa equilibrada, com muita dor, com muito pesar, mas que estava sendo administrável. Eu estou enganado ou você utilizou de muitos recursos espirituais e buscou novos caminhos para suportar isso, a dor? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas pessoas, às vezes, lidam com essas dores, mas não sabem como lidar, não sabem como conduzir. Né? Eu, por exemplo, aos 40 anos de idade, fui virar praticante de Pranic Healing, para poder entender melhor como depositar minhas angústias, as minhas pressões. E eu queria que você falasse assim, como é que você buscou a melhoria da sua vida e a compreensão dessas perdas todas simultâneas praticamente. Eu acho, Monte, que a espiritualidade é a saída. E aí o que se chama de espiritualidade varia, né, para cada um, mas eu penso que é a busca de você viver o momento presente e uma aspiração de que... Uma aspiração não, uma consciência de que estamos envolvidos em algo maior, que estamos dentro de um mistério que não podemos tanger, está além do nosso intelecto, mas que existe. Né? E para mim existe uma força superior, existe um criador. Então, assim, mediante a uma coisa tão complexa e tão profunda, a minha mazela, a minha questão, a minha dor, ela fica... Não que ela fique menor, mas ela está inserida nesse todo. Eu comecei... Eu não vou dizer que foi tudo sozinha. Eu estudei muito. Você foi para o Pranic Healing, eu fui para a meditação, eu fui estudar budismo, eu sempre fui praticante de yoga, pratiquei por 12 anos yoga, só parei por causa da coluna. Estou voltando agora, inclusive.
Então, assim, existe uma busca, eu sou uma buscadora. Eu sou uma buscadora não só espiritual, eu sou uma buscadora de expansão, de consciência, de expansão de mim mesma. Assim, se tem algo que esteja me limitando, eu preciso dar conta disso, eu preciso me expandir. Isso é o que eu já nasci assim, já nasci dessa forma, né, de ser uma buscadora. E acho que muita gente é. E essa busca já me leva para o trilho de novo, você entende? Porque, assim, se o meu objetivo é me expandir, me tornar uma pessoa melhor, conseguir superar as minhas limitações, seja uma depressão, seja um... Então, eu vou fundo nisso. Você teve depressão? Eu tive ansiedade. Crise de ansiedade depois que a minha tia faleceu. Porque até então eu estava administrando ok, né? Assim, porque o meu irmão faleceu e foi uma coisa, para mim, foi a coisa mais difícil que eu tive que lidar até hoje. Porque a gente era muito unido. Ligado. A gente eram muito ligados. Muito. E era muito bonito, uma relação muito bonita. A gente tinha uma obra juntos, um disco que a gente ia lançar. Você tem o disco, mas assim, as pessoas não têm. Eu vou lançar... Merece. Eu vou lançar agora, assim, por uma gravadora e tal. Então, assim, e logo em seguida, o meu pai, que não suportou a dor de ter perdido o meu irmão, ele adoeceu. Ele tinha uma leucemia controlável, uma coisa que o médico falou, você nunca vai morrer disso. E ele morreu disso. O sistema imunológico desregulou completamente. Enfim, em um ano eu perdi meu pai. Só que nesse ano teve todo um processo de tentativa de curá-lo, um processo de eu tentar doar minha medula para ele, para poder, enfim. Isso tudo foi um estresse violento e, ao mesmo tempo, eu não pude nem sentir o luto pelo meu irmão. Era assim, bom, meu irmão foi, agora é tentar manter meu pai vivo. Então, foi. Aí, depois que perdi meu pai, veio a pandemia. Minha mãe veio morar comigo, uma nova configuração, coisas assim... Ou seja, foi um atropelamento que eu vivi. E aí, quando morreu a Noemi, aí eu não dei conta. Eu me lembro que eu estava começando a ensaiar o Copacabana Palace, até com a Sueli Franco. Eu olho a Sueli, me emociona, porque a Sueli... É luz pura. É luz pura, e ela foi uma mãe ali para mim. Eu me lembro de deitar no colo da Sueli, e ela me fazendo carinho, assim, falando, filha, calma, filha. E eu chorando no colo dela, porque eu não estava dando conta de fazer a peça. Eu tinha 2 solos na peça, e a voz não saía. Eu fui gastei muito dinheiro com 2 fonos, e não era nada de fono, sabe? Assim, era emocional. Era emocional, só que... Enfim. E aí, claro, fui me tratar, né? Porque foi demais. Você teve alguma liturgia, alguma religião nesse período todo, ou não? Então, eu me encaixo muito na fraternidade branca, que é um conjunto dos mestres. Então, assim, dentro da fraternidade branca, estuda-se Jesus Cristo, mas tem Buda, tem vários mestres que viveram aqui e que são considerados ascensos. E como é ecumênico, é algo que me... Adoro. É muito legal, entendeu? Adoro. Então, tem Saint Germain, que é um dos mestres que, para mim, é muito presente. Eu estudo muito. Mas tem um espaço físico onde as pessoas se encontram? Então, o espaço é na Pax, né? A Fraternidade Pax Universal, que fica em São Paulo, não tem filiais, mas assim, eu estou sempre fazendo, é tudo online. Quase todo sábado tem as vivências que me encontrei muito ali. Delícia. Foi a partir da pandemia. E a Carmen Ballesteiro, que é a fundadora da Pax, ela trabalha há 40 anos canalizando as informações de Saint Germain. Ela tem os livros e ela é uma mulher que ativa pela paz há 40 anos. Por exemplo, o mastro da paz no Brasil está na sede da Pax. Então, assim, ela tem um compromisso com a paz. Por exemplo, quando tem Dalai Lama, por exemplo, tem alguma... Ela é chamada... Maravilhoso. Para as convenções. Não tem como a gente viver hoje, né, Vanessa, sem a gente ter as nossas crenças e esse tipo de cuidado. Porque com a globalização, você vê tudo que está acontecendo em Israel. A sensação que a gente tem que está acontecendo aqui. A gente está vivendo essa dor simultaneamente e 24 horas junto com eles. Antigamente, a gente não tinha acesso a essas informações, não era tudo tão próximo. Hoje, é tudo muito real e próximo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter um pouco do olhar. A dor do outro é a nossa dor ao mesmo tempo. Empatia. A empatia. E se a gente não trabalhar isso, a vida fica muito sem sentido.
A gente precisa trabalhar cada vez mais a nossa empatia. É. Dentro das nossas lutas e das nossas causas. É. Vamos voltar um pouquinho para sua carreira agora. Quando você, então, o Denis te chama, o Crave a Rosa foi um convite direto ou você ainda foi colocada a teste? Fiz teste. Opa, eu nunca tinha feito televisão na vida e eles sabiam. Eu nunca tinha feito um comercial na minha vida, imagina. Eu não sabia me colocar diante de uma câmera. E foi difícil entrar no estúdio? Foi. Eu tenho a história com o Crave a Rosa é muito interessante, assim, porque quando eu fui admitida no elenco do Crave a Rosa, no mesmo dia que eu fui admitida, o Poladian, você lembra do Poladian? Claro, Manuel Poladian. Manuel Poladian, que era o amigo. empresário da Daniela Mercury. Eu me lembro que ele tinha ido assistir o Casas de Casos e ele tinha marcado uma reunião para me conhecer. Então, assim, a música e a televisão, naquele momento, bifurcaram, porque quando eu fui admitida, você passou. Quero fazer? Quero. Eu falei, olha, então eu não vou fazer a reunião. Por quê? E aí eu nem fui. Ele queria investir você como cantora? Provavelmente. E ele que estourou a Daniela Mercury. Eu lembro do show dela na Apoteose acontecendo. Sim, pois é. Então, assim, foi uma coisa assim que, por pouco, talvez eu não tivesse virado uma cantora. Sim. Né? E eu me lembro de não ir. Eu falei, bom, então... E eu disse para ele, olha, eu estou entrando para fazer novela. Eu não falei com ele, mas quem estava fazendo a mediação falou, olha, ela vai entrar na novela. Ah, então tá, então deixa para lá. Mas interessante. E aí fui fazer novela e era Walter Avancini, que é um gênio, né? Era um gênio, de fato... Eu acho que eu aprendi de televisão tudo com ele, assim. Várias pessoas que passaram por aqui falaram do Avancini. Cada uma deu uma visão, porque Sim. é o mestre dos mestres, né? Você, como atriz, tem tido essa honra de ter sido dirigido por ele. Um clássico da televisão que é reprisado toda hora. Né? Acho, inclusive, que Crave a Rosa é uma novela para se beber na fonte, para inspirar futuras novelas, né? Porque é tudo que o público de noveleiro gosta. É uma configuração muito perfeita. Não acho uma novela fácil de fazer, porque todos vocês com um nível de composição muito elevado, então a chance também de errar é grande, porque vocês não estavam fazendo uma coisa contemporânea, cada um criou o seu tipo. E o Avancini foi decisivo nessas composições? Completamente. Eu me lembro de a primeira vez que eu encontrei o Avancini foi no teste, né? Assim, que eu já tinha passado por um teste, fui fazer o segundo, e aí eu me lembro que ele era uma cena que depois acabou até entrando na novela, uma cena fofa, e eu me lembro dele me olhar profundamente, assim, escuta. Escuta. Tá bom. Aí ele começou... A cena é isso, eu quero. Era uma coisa quase magnética, assim, tipo, me convidando para sei lá, para aquele trajeto. E eu sempre fui muito concentrada, né, assim, eu gosto de escutar. Sim. E eu falei, tá, eu quero ver qual é, o que é para fazer. E ouvi, assimilei, e fui e fiz a cena. E eu me lembro, isso a cena do teste que era definitivo para fazer ou não. Eu me lembro até que eu era mais velha que as outras meninas que iam fazer. Eu tinha um cabelo curtinho. Né? Enfim, eu tinha tudo para não fazer a lindinha, né? Mas quando eu terminei a cena, me lembro que eu estava indo corredor, assim, voltando para o camarim e o produtor de elenco, que era o André Reis, querido, meu amigo até hoje, saiu correndo e falou assim, olha, eu acho que é você, hein? Eu falei, você está falando sério, mas já... Ele falou, eu acho. Porque eu acho que ele gostou muito de você. E foi incrível, assim. Você não ficou nervosa, não? Eu vou te contar uma história que é surreal. Eu não fiquei. No teste? Eu dormi antes do teste. Como? Por isso que... Como assim? Eu nunca durmo à tarde. Eu acho que tem uma coisa ali. Eu tinha que fazer essa novela. Então, eu penso que eu fui apagada. Eu aqui na minha crença, no mundo superior. Eu penso assim, eu tinha tanto que fazer bem, eu tinha tanto que apresentar aquilo que eu apresentei, que eu fui apagada, literalmente. Eu me lembro que eu esperei muitas horas. E eu me lembro que eu encostei assim no sofá do camarim, todo mundo uma pilha, e claro, eu também estava uma pilha, tinha viajado de ônibus para chegar ali, e né, São Paulo até o Rio, estava junto com a Débora Reis também, que estava fazendo teste comigo, que era do Casas de Cazuza, que acabou sendo o backing da Rita Lee por anos. Foi ela que fez a Hebe Camargo depois? Isso, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E estava eu e Débora, e a Débora uma pilha, eu também. Só que aí a Débora foi fazer o teste dela para uma outra personagem, e eu me lembro que eu fiz assim e dormi muito tempo.
no camarim. Imagina, eu tenho um ouvido super sensível, não durmo. Imagina dormir fora de casa, dormir numa cozinha. Na beira do teu primeiro teste da TV Globo. Juro, eu apaguei, como se eu tivesse tido uma catalepsia e acordei. A menina me falou, vamos? Eu falei, vamos, assistente de direção. A Paola, eu me lembro que tinha muita gente fazendo teste, ela foi me conduzindo pelo corredor até o estúdio. Aí ela falou assim, eu não sei, acho que tá errado, você não devia estar fazendo teste para esse papel. Tem nada a ver. Nossa! Olha, aí eu falei para ela, foi muito, muito insensível, né? Eu me lembro de falar, moça, eu tô querendo me concentrar, você pode, por favor, só me deixar em silêncio um pouquinho? Eu parecia que tinha um negócio ali comigo. Que loucura. E fiz o teste, aconteceu com ele assim, ou não? Com o Avancini, encontrou essa coisa, teve esse contato com ele, fiz a cena e logo em seguida o André Reis veio correndo e falou, foi incrível o seu teste, ele adorou, eu acho que vai ser você. Eu falei, mas já, que ótimo. Imagina, uma menina, né? Era para ser você. Era para ser. Vou aproveitar e deixar um beijo para o André Reis, que por acaso eu falei hoje, ele é o novo coordenador de elenco da HBO e vão estrear Dona Beija e a outra novela, acho que é Beleza Fatal. Desejo para você toda a sorte do mundo. Nós temos alguns atores das duas novelas e vai ser um momento importante que o streaming vai dar um passo importante, fazer dramaturgia e a gente espera que dê certo. Eu também espero muito. Um beijo, André. E que a gente leve a Vanessa, André, para trabalhar com você em breve. Sim, sim. Que eu acho muito bom. E depois dessa novela, o sucesso foi muito rápido para você, né? Essa novela aconteceu e parecia que você já fazia televisão há muito tempo. Lidar com esse sucesso popular da TV Globo numa época que a TV Globo tinha um Ibope bem diferente de hoje, né? Vocês realmente tinham um outro vulto de ascensão, de relacionamento. Isso mudou um pouco você em algum aspecto ou não? Fez mesmo a menor diferença? Fez muita diferença. Para mim não era confortável, não. Não, nunca foi. Porque não era onde eu tinha mirado, né? Eu sempre mirei na criação. Você tem uma timidez, não tem? Tenho. E esse olhar perscrutador das pessoas, entrar num lugar e todo mundo... Aquilo foi algo difícil. Até hoje em dia isso te incomoda? Não mais, porque eu fui me trabalhar. Você foi trabalhar? Fui, porque eu falo, por que isso me incomoda tanto? E a outras pessoas não incomodavam tanto. Tinha a ver com a minha estima, a minha própria autoestima. Questões minhas, questões familiares, questões da minha história, né? E então eu fui começar a aprender a receber, aprender a me ver nesse lugar. Antes me incomodava demais ver que alguém se colocava meio que numa posição de reverência, sabe, diante de mim. E eu falava, não, espera, é só um trabalho, para. E como as pessoas mudam o tratamento do dia para a noite. Sim. Né? Amigos seus que de repente te olham com uma coisa assim... Familiares distantes, passam a ter um olhar... Isso é uma coisa que, para quem não está dentro, às vezes, é agressivo. Era agressivo, para mim não fazia sentido, sabe? Eu concordo com você. Então, assim, eu sofri um pouco. Eu me lembro até que entrei numa certa crise, assim. Eu me lembro que eu engordei, fiquei... Meio que dei uma sabotada, assim, em mim mesma. Claro que não conscientemente, mas, assim, aquilo foi um problema. Eu demorei alguns anos para aprender a lidar com esse destaque, né? E depois comecei a entender que o destaque, aquilo tinha um motivo, é uma função minha de estar ali, né? Até hoje eu me trabalho em relação a isso. E hoje é muito pulverizado tudo, né? Todo mundo pode ficar famoso do dia para a noite de uma maneira muito fácil, com um vídeo que viralize. Exatamente. Naquela época nós não tínhamos isso. Ainda mais você que vem com DNA da arte no sangue. Sim. Então o conceito de carreira era outro. Eu me apaixonei literalmente por você. Eu já tinha percebido você no Cazuza, claro. Né? E aquela trupe era muito fascinante porque vocês conseguiram fazer a releitura do Cazuza. Era uma galera incrível. Isso marcou. Mas, assim, o teu potencial para mim, o tamanho que eu enxergo você, foi quando eu sentei para ver Quase Normal. Né? Que, inclusive, eu fui por dica da minha irmã, que ela teve uma síncope durante o espetáculo. As pessoas tinham mesmo. Né? Uma síncope. Ela chorou 2 horas sem parar, porque ela quase morreu no parto do meu sobrinho. Então, aquela peça para ela tocou num jeito dela que ela se identificou o tempo todo. E eu lembro dela chegando em casa e falou assim, já viu Quase Normal com a Vanessa Scherbelli? Eu falei, não, eu sei quem é, ela fez a novela, tem que assistir. E ela falou muito.
E o Quase Normal, eu falo muito, porque é um espetáculo, primeiro do Tadeu Aguiar, uma versão dele aqui, que é um cara que eu adoro, que eu respeito, é meu amigo querido, não é porque é só porque tá no escritório, é meu amigo da vida inteira, mas eu acho que hoje é um dos maiores diretores. Mas não acho que é um espetáculo popular, não acho um espetáculo fácil, não sei se fez sucesso na Broadway quando foi encenado, né? Fez sim. Mas acho que o Tadeu foi muito ousado em trazer aquele espetáculo para cá. Foi. E como é que você chega no Quase Normal e como é que foi o desafio de fazer aquilo para você todas as noites? Engraçado, porque não era para eu fazer. Não era? Quem ia fazer ia ser a Totia Meirelles. Você jura? Juro. Não sabia. Eu tinha feito Emilinha e Marlene, que você até assistiu também. Eu tinha feito Emilinha e Marlene, as rainhas do rádio. E aí, eu trabalhava com o Cristiano Gualda na época. E o Cristiano Gualda ia fazer o Quase Normal, ia fazer o marido da Totia. E aí, Tadeu Aguiar, aí Totia passou numa novela. E não pôde fazer o espetáculo quando já estava determinado que fizesse, o patrocinador, tudo certo. E aí o Tadeu ficou na mão. E aí o Tadeu saiu perguntando quem poderia fazer aquilo. Eu me lembro até que ele pensou na possibilidade de ser uma soprano de ópera, né? Uma mulher fazendo, enfim, deslocada ali da ópera para o teatro musical. E aí o Gualdo falou, por que você não faz um teste com a Vanessa Gerbelli? Ela fez o Emilinha e era muito legal e tal. E aí eu fui fazer um teste e aí o Tadeu falou, cara, é isso aí, vai ser. Mas era outro fôlego, né, Vanessa? Era outra coisa. É um espetáculo que te exigia... Você tem essas técnicas para se preparar para um espetáculo desse, vocal? Olha, a gente tinha a preparação da Mirna. Mirna. Tia teve aqui, eu conversei com ela. 2 exercíciozinhos, já. Eu falei, cada um tem um processo. Eu falei, vou perguntar para a Vanessa. Né? Então, naquela época, assim, a gente teve a preparação da Mirna Rubin, que é uma tremenda preparadora, enfim, a gente... E eu só me considerei pronta mesmo, assim, fazendo bem o espetáculo, depois de um mês de estreia já, assim, porque no início era muito difícil, porque era 80% cantado, uma partitura dificílima, arranjos super intrincados, uma encrenca, era ópera rock, não dava para fazer, então, no conforto do seu lar. Uma exigência vocal rock, absurda. Uma exigência vocal absurda e essa mulher é em surto, né? Então, e a história é muito pesada. É pesado. Você acabava destruída? Eu acabava... Não acabava destruída, não. Era como se tivesse lavado a alma. E aquela catarse que eu vivi, que minha irmã viveu, era todas as noites, as pessoas viviam aquilo? Sim. Aquela dor daquela história, todo mundo se identificava em algum momento. Sim. Muito forte, né? Sim, porque tem a questão da loucura, né? Que é uma coisa que acabou me pegando a partir desse espetáculo. A loucura sempre foi um tema que me interessou. Eu estou até fazendo... Eu e a Anali, que você, né, me apresentou. Estamos fazendo... Anali é uma grande autora. E estamos desenvolvendo esse projeto que tem a ver com saúde psiquiátrica, ela e o João Bosco Millian, que é um grande psiquiatra, doutor em psiquiatria, enfim. Então, isso começou no Quase Normal, essa paixão pelo inconsciente. Eu tenho uma paixão pelo inconsciente e pela expressão dele nas artes. Por isso que quando você falou dos quadros da instituição psiquiátrica, eu acho que aquilo é beleza, é vida. Tem pinturas em hospitais feitas em instituições que são incomparáveis. São pinturas assim de um valor inestimável e a pessoa não pode nem receber por isso, porque ela é considerada inapta, né? Não é uma pessoa que tem conta bancária, não pode ter conta. E uma obra assim, né? Incomparável. Então é algo que realmente Você faz análise? Toca muito, faço. Há muitos anos? Sim. Tem é freudiano, lacaniano? Ela faz uma mistura, de tudo. Mas tem a ver com bioenergética também, uma coisa física, uma coisa espiritual também, porque ela traz um pouco da psicologia budista. Então, é um combo muito interessante. Você faz uma vez por semana? Faço uma vez por semana. Eu acho maravilhoso. É transformador, né, Monte? É um autoconhecimento necessário. Necessário, imprescindível. Para o ator, então, que tem que ficar lidando com vários perfis psicológicos, é muito importante. É muito importante saber o que vem dentro de você, para você saber expressar, né? Eu vi Marlene e Emilinha, eram as Rainhas do Rádio no espetáculo, é isso? Com a Solange Badim. Solange Badim, acho que foi até produção do Anderson Miller. Anderson Miller. Eu lembro Teresa de ter Falcão. visto no Maison de France. Isso. E acho que foi nesse dia até que eu te convidei para trabalhar comigo, foi? Não foi? Foi. Eu tive acesso a Emilinha, eu conheci. Você conheceu? Não.
Nenhuma das duas? Eu conheci Marlene porque ela foi nos assistir. Ah, ela conseguiu assistir 90 vocês? 90 e poucos anos, e morreu pouco tempo depois. E ela estava lúcida quando viu vocês? Tava Conversou lúcida. com vocês? Conversou, estava emocionada. E eu me lembro que ela se identificou com a Emilinha. Perguntaram, mas conta, o que você... eu gostei das músicas da Emilinha. Porque a Emilinha era mais romântica, né? Pelo menos do jeito que a Tereza estruturou a peça, a Tereza e o Júlio Fischer. A Emilinha ela era mais... romântica, mais ligada ao amor, e a Marlene mais porra louca, mais, né, E Marlene era uma grande atriz. Tinha um lado atriz maravilhosa, que era muito mais maluca. Sim. A Emilinha era muito careta. Pois é, só que era invertido, porque Marlene, no fundo, pelo menos do que no final das contas a gente acabou percebendo, ela tinha uma alma, ela era muito transgressora na expressão artística dela. Sim. Mas na alminha dela, ela queria... ela era romântica. Esse lado. E a Emilinha era da pá virada com né, assim, ela fazia toda a catita, mas ela era da pá virada na parte emocional, né? E elas eram amigas ou não eram, afinal? Porque tem uma lenda de que os fã-clubes faziam isso como marketing para vender. Sim, e acabou gerando uma coisa super frisson, né? E dava dinheiro. Mas no fundo elas se davam, né? Sim. Porque eu cheguei a fazer um show com Selma Reis e Calbi Peixoto. Um grande sucesso. Nós ganhamos o prêmio TIM de melhor DVD e CD e tive a honra de poder conviver com o Calbi. E o Calbi, então, me contou que o empresário dele, a cena da roupa rasgada é maravilhosa. Ele falou, olha, eu esqueci o nome do empresário, famosíssimo, pegou a roupa, descosturou ela inteira, só alinhavou e pediu para o fã-clube puxar a roupa dele para arrancar e rasgar. E foi a capa das revistas da época, ele saindo da rádio, o fã-clube puxando. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Eu lembro outra cena do Calbi incrível. O Cacau chegou na casa dele e tinha várias perucas que elas iam numa forma crescente de tamanho. E ele usava a cada dia. Tipo, meu cabelo tá crescendo. Tá crescendo. Né? A loja que fazia os... Eu sou apaixonado por essa geração. Sim. E agora, recentemente não, em 1995, eu conheci Virginia Alane. E agora, no teatro, a Sueli Franco vai fazer, com o texto do Cacau da Renata Bizarria, a vida da Virginia Alane. Que ótimo. E ela vai arrebentar. Ela vai arrebentar, porque ela faz tudo, ela faz muito bem. Né? Mas é uma geração muito especial, né? Você mergulhou na vida deles. Você, quando faz uma personagem como a Emilinha, você lê as biografias, você sai tudo. Super. Adoro. E me ensina Você muito. assiste os vídeos dela cantando para você... Tudo para fazer os trejeitos. Super. Mas assim, eu me lembro que a gente tinha essa questão, porque como a Marlene era muito expressiva, ela dançava muito bem, ela tinha uma proposta, né? A Emilinha, ela tinha uma coisa que era muito... Sim, era só aqui, muito né? catita. Era catita e ela não tinha muita desenvoltura, que o fã-clube me perdoa, ela era maravilhosa, mas ela não quis ir para esse caminho da expressão da dança. E não tinha uma coisa do fã-clube jogar confete? Jogava flores, confete serpentinas. No espetáculo eles foram? Nossa, as pessoas... Sim, o fã-clube ia sempre. Assim, jogavam serpentinas na gente, confete, eu ouvia, rainha. Era uma maravilha. Que delícia. Era muito divertido. Enfim, e sim, mas eu me lembro que eu fiz teve, assim, toda a parte corporal, eu coloquei algumas outras coisas que ela não tinha, né? Assim, eu fui pesquisando para poder trazer, porque quando você faz uma personagem é uma síntese, Sim. Né? Assim, eu queria coisas que eu queria comunicar, né? Então, não quis imitar ela na forma, às vezes, durinha que ela fazia. Eu fazia uma releitura daquilo. Você acaba fazendo muitos musicais por escolha ou por excesso de convite? Eu faço... assim, tem uma questão. Eu gosto muito de musical, mas não é de todo musical, todo e qualquer musical. Tem umas coisas, por exemplo, que vêm americanas, que são muito legais, mas eu não sinto vontade de fazer porque é um protocolo que tem que ser seguido, né? Assim, essa franchise, né? Assim, você tem que... Fórmula. Fala, você tem que fazer aqui e ali. Então, você vira meio que só um marionete, né, do que já funcionou e você não pode mudar nada e isso para mim me deixa muito triste, assim, porque o bacana do ator é interagir com a obra, né, interagir com o conteúdo, acrescentar sua interpretação naquilo, sua experiência, claro. seu valor. Então aí eu me sinto tolhida de uma certa maneira. Eu acho que acaba empobrecendo
a minha expressão. Mas sei também assim, por exemplo, o Quase Normal. O Quase Normal, ele era de uma complexidade enorme. E o Tadeu veio já com muito marcado na cabeça dele o que ele queria para cada cena. E eu cheguei a discutir com ele, falei, poxa, Tadeu, mas você não está me dando chance de propor. Ele falava, não dá tempo de propor, porque você tem uma partitura muito bizarra para aprender. E, no final das contas, o que ele tinha proposto, eu consegui assimilar depois no caminho inverso. Eu consegui entender por que eu ia para lá, né, assim, e armar uma lógica ali, até porque a direção dele era muito orgânica, era muito... Mas eu converso muito isso aqui com os atores. É uma coisa que eu quero saber de você. Você gosta de propor ao diretor as suas leituras dos personagens, a sua proposta cênica, ou você prefere que o diretor te traga o desenho que ele imagina? E essa é a primeira. E a segunda há uma relutância caso o diretor te imponha alguma coisa que você discorde? Bom, depois do Amir Haddad na minha vida, que eu considero o meu mestre, sim, sempre. Porque eu aprendi com o Amir que o teatro é do ator. Ele fala assim, olha, que música que você acha que é essa cena? Porque o Amir trabalha muito com música. Então, o que você quer cantar? Faz aí, faz o teu, deixa eu ver, sabe assim? Então, essa liberdade, essa apropriação do conteúdo, que é uma coisa bem autoral que ele propõe para o ator, né? Isso, assim, me norteia na vida. Então, sim, até uma cena na televisão, por exemplo, eu ensaio a cena para o diretor, aí, numa segunda passada, eu já acrescento mais coisa, e numa terceira vai ficar melhor, porque eu não falo assim, estou satisfeita com isso aqui. Tem sempre algo a mais para se descobrir. E se o diretor fala para você, tá Vanessa, não é isso, o que você faz? Eu faço o que ele quer, uai. Tá. Você muda? Mudo. Você muda. Sim, porque no final das contas ele é o diretor. Mas, assim, no que eu puder criar e propor coisas, esse é o meu trabalho, essa é a minha função. Quando eu leio uma cena, aquilo me lembra um monte de coisa da minha vida que eu passei, ou algo que eu li, ou uma cena de um filme, ou uma música que eu escutei. E esse retalho de referências faz o meu trabalho, faz a minha proposta, entendeu? Você falou no Amir, eu adoro o Amir, inclusive para o último programa que eu gravei aqui, minha dica para o Roberto Bom Tempo foi o livro do Amir Haddad. Ah, sensacional. Né, que acho que todo autor tem que ler. Sim. Mas eu queria entender um pouquinho melhor esse processo de montagem. Aquele monólogo que eu vi... Os Sombras no Final da Escadaria. Foi você que escreveu? Não, Os Sombras foi o Luiz Carlos Góes. Luiz Carlos Góes. Já é uma remontagem aquilo? Não, aquilo foi a primeira montagem que você assistiu online, né? Você assistiu na pandemia. Não, assisti eu fui ver no Teatro Leblon. Ah, é verdade, você foi ver, exatamente. Era online para umas pessoas e eu era um dos 10. Isso, exatamente. Sim, e depois a gente remontou, bem diferente do que você assistiu, mas sim, aquilo foi uma mas coisa... quando ele dirige você, eu queria entender esse processo. Você vai lendo, ele faz trabalho de mesa? Sim, o texto para ele é muito importante, mas não é uma mesa rígida, né? Assim, se de repente eu quiser ler de pé... Você levanta e vai. Levanto e vou. Tem uma liberdade... Mas ele vai deixando você apresentar o que você pensa. É isso? Sim. Uma coisa que... Quando eu fiz a peça da Maitê Proença, As Meninas, que foi o primeiro contato que eu tive com ele em 2010, que foi quando eu me apaixonei e falei assim, meu Deus, isso aqui, ele consegue falar do teatro, absolutamente tudo que eu sinto, com palavras, com a síntese perfeita. E, então, assim... O processo dele me fascinou, porque o processo dele era o seguinte, não existia pegar o texto e sair falando o texto. Primeiro, existia uma conversa descompromissada. Eu me lembro que ele sentava na plateia. Primeiro, a peça chamava As Meninas. O texto da Maitê Proença. Da Maitê Proença com o Luiz Carlos Góes. E ele falava assim, o primeiro dia, ele falou, olha, eu sei muito pouco sobre essa peça, porque eu não sou menina. Ele falou, então vocês que são as meninas, me falem, me contem. Então, assim, a gente não ficou lendo a peça. Então, ele... me diz aí o que você acha. Era eu, Ana Lu Prestes, Clarice Desiré, Sara Antunes e Patrícia Pinho. Maravilhosas. Só maravilhosas. Só maravilhosas. Então, a gente sentava para conversar, sei lá, primeira cena. Ele, por exemplo, ele vinha com... Ele botava ali um assunto. Ele falava, poxa, a cena em que ela fala que ela devia ter se separado, mas ela não se separou porque ela, de certa forma,
se alimentava daquele conflito. Então, ele propunha isso. O que vocês pensam disso? Então, a gente ali na plateia discutindo e trazendo afetos. Foi isso que eu falei. Meu Deus, esse homem é um gênio. Porque a partir daí, Patrícia vinha e falava, cara, eu já me separei, foi assim, assim, assim. Ana Lu falava, olha, quando aconteceu comigo foi assim, 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 assado. Vocês viram que no jornal, você viu o que aconteceu, que o cara matou a mulher, Aí, ali, povoava-se de afetos. De cada uma. Então, assim... E aí ele Mas falava, isso é acrescentado no texto de alguma maneira? Não, aí ele falava assim, vamos ler então. Vai lá pro palco e vamos ler. Quando a gente ia ler a cena já estava ali, com os nossos afetos todos povoados. Então, assim, não tinha falar, aqui está querendo dizer mais ou menos isso. Não. Entendi. E ele, além de tudo, ele acoplava a música, a coisa. Então, assim, ele levava o Alessandro Persan, que era um DJ, mas é um grande artista também, é ator. Então, assim, ele levava canções para nos mobilizar. Canções de referência. De referência. Então, vinha Ataúfo Alves, podia entrar um rock and roll pesado, vinha uma música clássica, vinha Lindinha Batista, tudo que músicas, obras que nos motivavam para a composição, a criação. Alimentavam. Então, ele botava a gente ali dançando e tal. Pronto, agora vamos para a cena. Então, quando a gente chegava no texto, a gente já estava muito munido de todos os afetos. Que não é o afeto do outro, é o nosso. Então, assim, aquilo mudou a minha vida. Porque eu falei, olha... Isso aqui por isso que todo mundo é apaixonado por ele. Porque é muito vivo. Então, assim, você vê o resultado de uma cena, não existe mentira. Porque o que você propõe ali é o que você tem de mais legítimo seu. É o que está mais entranhado em você. Em relação ao texto, sofre muita alteração ou não? Isso tudo cria composição, mas respeitando a obra. Respeitando muito a obra. Ele diz uma coisa Porque tem muita autora pegada a texto que tem pânico que o diretor mexa. Não, ele evita mexer, ele fica muito irritado até com o corte. Ele acha até que é algo que, assim, se a gente está incomodado, a gente tem que descobrir por que está incomodado com o texto, entendeu? É muito... olha, para mim, Maitê acompanhou o processo? Acompanhou o processo e foi muito difícil para ela, né? Porque tratava-se da morte da mãe dela. Né? Uma história muito pesada. Eu fui ver recentemente o monólogo. Que fala disso também, que fala da morte da mãe e do pai. Eu sou fã da Maitê. É muito, muito interessante muito o que ela interessante. Fez. Ela virou para mim uma autora muito madura e a coragem que ela tem de expor. Inclusive, Maitê, estou te esperando em breve aqui, a gente já está combinando. Mas expor a vida dela com aquele grau de maturidade e disposição não é para qualquer um. Porque você reviver as suas dores todas as noites no palco não é fácil. Não é, mas é a saída. Mas é a catarse dela. É a saída. É a saída dela. É como a gente consegue lidar, processar, né? Você acha que a arte te salvou nesses últimos tempos que você passou muitas dores? Completamente. Ela me salvou de tudo, assim, né? Ninguém tem uma vida perfeita, uma infância perfeita, né? Eu tive minhas questões familiares, minhas dores, meus conflitos, minhas grandes dificuldades. E a arte, sim, me salvou. Sempre presente. Sim, o teatro me salvou. Eu me lembro da sensação de pisar no palco pro teste desse primeira peça que eu fiz, que chamava era Alice no País das Maravilhas, não tinha alteração no título. Alice no País das Maravilhas, eu era bem pequenininha. Eu me lembro que o teste era assim, dancem, crianças, dancem, façam o que vocês quiserem aí. Botaram o disquinho, a música, eu era muito pequena. Eu me lembro da sensação de falar assim, eu posso fazer qualquer coisa? Sério? O que eu quiser? E aí eu saí no palco evoluindo ali, fazendo... Aquilo me deu... E aí, tá bom, aí fui escolhida. Mas eu me lembro, essa sensação, isso eu quero levar comigo. Isso eu quero fazer, eu preciso fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso na minha vida. Então foi, né? Sim, me salvou. E isso seria uma substituição maravilhosa para uma geração ligada à internet, né? Seria. Porque humaniza, troca, evolui... Essas 6 horas, que se a juventude trocasse 6 horas de internet por dia pela arte, a gente teria um outro tipo de comportamento na sociedade. É um desafio que a gente tem pela frente. Sim. Eu me lembro que eu vi vocês e Sueli Franco juntas a primeira vez no Teatro Carlos Gomes, fazendo um musical difícil. A Luta Secreta de Maria da Encarnação. Muito difícil, uma produção de Chain enorme, super complexa, com orquestra. Mas...
eu não posso dizer que eu adorei, mas eu posso dizer que eu respeitei muito o que foi feito. Sim, sim. A grandiosidade, o acabamento. E agora, recentemente, eu vi vocês fazendo o Copacabana Palace, que acho que ali é a grande comemoração de vocês duas. Ah, eu sou louca por ela. Porque fazer o espetáculo do Copacabana Palace dentro do teatro Copacabana Palace, com a história da dona do Copacabana Palace, Sim. é ímpar, né? É uma emoção para quem está na plateia. Eu não sei se vocês vivem essa emoção que a gente vive na plateia. É muito forte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que foi esse momento seu e como é importante essa família que construiu o Brasil. Eu não tinha noção de tão grandiosa que era a família Gimli, assim. Incrível, a história, né? É incrível. É uma saga. É uma saga. É uma saga. É uma grande história, né? Vocês estudaram essa família toda? Sim, sim. A gente leu os livros, a gente tem muita coisa, né, sobre eles. E o trabalho do Serginho, sobretudo do Guga, né? Porque o Guga, que foi o Gustavo Wabner, que, assim, idealizou o projeto, ele não se conformava. Que ele entrou no Copacabana Palace e ele viu uma porta entreaberta. Eu não sei se você sabe dessa história. Não. Muitos anos atrás... Muitos não, já uns 3, 4 anos. O teatro fechado. O teatro fechado há 30 anos. Aí ele, no meio de todo aquele luxo, aquela porta entreaberta, ele abriu. Quando ele abriu, a porta era um teatro. Completamente decrépito, né? Tudo assim, tudo caindo aos pedaços. E ele ficou chocado com essa visão. Ele falou, como assim, dentro desse lugar tão lindo? E ele começou a querer saber a história do Copacabana, por que o teatro estava ali inutilizado e o que estava acontecendo. E aí ele teve a ideia de fazer a história do hotel. E quem fez a reabertura do teatro em si? Você sabe? Quem teve assim, vou reabrir de novo? Então, eu acho que o Belmond, porque assim, na verdade, o Belmond comprou. Que é uma rede gigantesca, que eu acho que é donos da Tiffany's, donos da... Enfim, é um conglomerado. Uma holding absurda. Isso. E então, eles compraram há bastante tempo. E eu acho que foi por uma questão até... Eu acho que não teve essa paixão pelo teatro, não. Eu acho que foi uma coisa que eles precisavam resolver alguma questão de impostos, uma coisa assim. De repente, ter um teatro era melhor. Sabe assim? Que presente que a cidade Exatamente. recebeu de novo. Exatamente. Meu Deus e no do final céu. das contas, aí falaram, não, se vamos fazer um teatro, né? À altura do Copacabana. Que reformaram tudo, diminuíram um pouco a plateia, mas ficou incrível. O teatro mais lindo que eu já entrei, que eu já vi. Eu vi Três Mulheres Altas, agora vai ter Virginia Lane, vi vocês, vi Cerimônia de Adeus. Né? É um presente para a cidade, é um presente. Bom, eu vou em breve te assistir. Daqui a 2 semanas, fazendo Calas em São Paulo. Agora, como é que é o nome agora? Presidente? Parabéns, senhor presidente. Parabéns, senhor presidente. E eu postei o vídeo de você cantando a área da Calas. Eu empresariei Marília Pêra há 15 anos, graças a Deus. Ela cantava essa área, né? Cantava essa área, mas eu não tinha visto seu vídeo cantando. Quando eu recebi, desculpe que eu vou falar. Você não fica ofendida. Mas por alguns segundos eu falei assim, será que a Vanessa está dublando? Porque eu não sabia que você tinha aquela competência vocal naquele nível. Eu nunca tinha visto você cantar ópera. Nem né? eu sabia que eu tinha. Eu fiquei maravilhado e posso te dizer, a Marília não tinha aquela extensão vocal que você apresenta. Eu sou muito aguda, tenho muito agudo. Muito aguda. Marília tinha um agudo, mas assim, você tem um agudo e uma extensão desse agudo, absurdo. Ao mesmo tempo, você traz um grave, Tem. né? Eu acho que você, não sei, você é mezzo-soprano? Não, eu sou soprano mesmo. Você é soprano mesmo. Enfim, eu fiquei maravilhado. Eu estou muito curioso para ver isso. E onde estava essa cantora de ópera? Porque, assim, você manteve esses exercícios para manter essa voz com essa tessitura toda? Ou você, do nada, Não, eu ressurgiu? Me preparei para isso, Monte. Eu me preparei. Porque, Mas assim, quanto tempo? Que meses. Alguns meses. Tá. Meses cantando todo dia. Por que aconteceu? Me chamaram para fazer essa peça. O Fernando Filber me chamou
3 ou 4 anos atrás, foi um pouco antes da pandemia ou no meio da pandemia, não me lembro. E aí, você não quer fazer a Callas, vai ser Callas com Marilyn Monroe, eu acho que seria a Danielle Vinitz. Danielle Vinitz, acho que ela fez. Isso. E aí, eu não podia porque eu estava fazendo a peça da Teresa Falcão, O Fim de Caso, com o Heriberto Leão e o Izio Gelman. Que eu adorei. Ai, que pena. Eu falei, ai, que pena, não vou poder e tal. Mas, poxa, que atriz que recusa a Callas, que atriz cantora recusaria a Callas, né? Assim, claro, quando me chamaram, eu falei, poxa, é muito grande cantar ópera. Mas eu fui fazer uma aula e o professor falou, você tem tudo o que você tem o material. Foi? O Breno Pizzorno. Ele falou, você tem isso aí. Eu já tinha feito algumas aulas de lírico com a Mirna, com alguns outros professores, e sempre falaram, cara, você tem o material, você tem a parada, você precisa só praticar. E aí, quando fui fazer aula com o Breno, eu já estava fazendo por conta do Copacabana Palace, por conta de toda aquela questão que eu te disse, que era fono, que não era. Ele me ajudou demais, essa pessoa, porque eu realmente estava com dificuldade para cantar, mas eram dificuldades emocionais. Então, a voz não sai, né, Vanessa? Não saía. Então, assim... Ele passou por isso também. Pois é. Esse percurso de não conseguir cantar para cantar área, então isso eu me considero muito, muito vitoriosa, porque isso foi em um ano, mais de um ano e meio. Muito pouco tempo. Entende? Assim, então foi uma coisa muito especial. E eu quis fazer também, eles me chamaram novamente. Na época eu não pude fazer. Quando eles foram remontar agora em São Paulo, falaram, Vanessa, você pode? Eu falei, sim, quero fazer. Mas aí eu quero fazer direito. Eu vou cantar 2 áreas e eu vou estudar. E se eu tenho material, se poucas atrizes podem fazer, eu quero fazer bem. Então, eu vou aprender a cantar esse negócio. E fui, foi, não vou dizer que foi fácil, mas assim, eu sou muito aguda. Então, é questão de você desenvolver uma forma de cantar diferente da que você já, né, do que você já cantava. Um outro... É uma coisa que é maior esforço. E aí exige uma musculação ali, vocal. Um trabalho, diafragma, um exercício. Ali você deve ter que ter um preparo diferente. E eu ensaiei todo dia. Eu cantava todo dia. Assim, e não vem para o Rio, Vanessa? Não sei. Tá? Tipo espetáculo que não podia parar. Pois é, mas é porque, Monte, é esse negócio, né? Hoje em dia o famoso teatro... patrocínio. Você consegue um patrocínio para pouco tempo. Hoje em dia é assim, você estreia para ficar 2 meses no máximo. E você tem muita neurose com a voz? Não. Não? Porque Marília não bebia gelado, bebia, não falava no telefone, não dormia no ar-condicionado. Cada uma tem um jeito. Você não tem nada disso? Não, eu preciso... Você dorme no ar-condicionado, você bebe gelado, você fala no teu espetáculo? Eu não gosto de ar-condicionado porque me faz mal, mas não é por causa da voz. Eu não me sinto bem, me resseca muito, assim, né? Muito, todo Então, mundo. geralmente, eu boto máscara. Se eu estou num ar-condicionado muito forte, eu coloco máscara. Mas não tenho. A minha saúde vocal é muito grande. O que eu tenho é que aquecer muito a voz. Isso porque eu tenho muita flexibilidade, isso tudo, muscular, é muito, muito flexível. Então, assim, se eu não aquecer muito, a voz não fica, não é legal. O que é aquecer muito? É 1 hora de exercício, por exemplo? Então, tem gente que acha que 1 hora de exercício é demais, você já está cansando a sua voz antes de trabalhar. Eu não. Se eu aqueço 1 hora, depois de 1 hora está muito legal. Todo dia antes de entrar em cena, então você aquece 1 hora? Para essa personagem, Para essa personagem, sim. Sim. E a tua tia falou que ela desaquece a voz depois do espetáculo com exercício. Você também desaquece a voz? Não. No quase normal desaquecia, porque o quase normal era um tudo. É um exercício para você não sair falando, inclusive, não tão acima. Sim. É porque essa peça, assim, ela tem as 2 áreas, mas não é tão, assim, não demanda tanto, não tem tanto esforço vocal quanto era o quase normal. O quase normal eram 2 horas e pouco. Quase normal 80% cantando, e era rock and roll, e era uma coisa física muito grande, então choro. Então era punk, aquilo ali era punk. Eu vi você fazendo o Mar Ideal. Sim. No Teatro Procópio Ferreira. Meu Deus, isso foi em 2007. 2007. Eu tive tudo. E eu falei desse assunto com a Silvia Pfeiffer aqui, porque além de ser um elencaço, né? Tinha Ação Capri, tinha Kelly Lohance, né? Ed Louise, a nata Larissa da Bracha. nata, lá. Né? Eu sinto muita falta dessas comédias chiques, elegantes, que eu adoro e que eu acho que o público gosta. Você gosta desse lado das comédias? Gosto. Tem alguma comédia que você fala assim, tenho vontade de voltar a fazer?
Eu sempre falo que faltam os grandes comediógrafos de novo. Nós estamos sem. Sim. O público está muito carente. Mas a comédia que eu falo não é o stand-up, nem a comédia rasgada, nem o besterol. São as grandes comédias de situação. Eu acho que está faltando surgir uma geração... Eu adoro. O Marido Ideal era maravilhoso. Eu fiz Tartufo também, do Mulher, com a direção do Tônio Carvalho. E essa você não viu. Essa eu não vi. Não, porque quem fez foi a Viviane Pasmanter no Rio. E eu acabei fazendo em São Paulo. Foi quando eu conheci a Ana Lúcia Torre fazendo o Cravo e a Rosa. Mas a gente se aproximou no Tartufo. Fizemos o Tartufo. Ela fazia esqueci o nome dela. E a Ana também é amicíssima do Tônio Carvalho. Acabou fazendo Norma, que é dele. Exatamente. E temos um projeto, eu e Tônio também, de fazermos coisas. Ele como autor? Não, ele quer que eu faça o Jean Cocteau. Que chique. Ele tem uma ideia lá e estamos trabalhando nisso. Que lindo. Tenho muitos projetos aqui. Muitos projetos, muito bom. Agora, Mulheres Apaixonadas mudou a tua vida. Foi. Né? Eu acho que é ali que o Brasil vivenciou, que a Fernanda, né? Fernanda. Que vivenciou o tamanho daquela atriz. Até porque você foi vítima, a personagem de uma cena muito impactante, que foi aquela cena de bala perdida, que é o que a gente vive no dia a dia. Né? Foi uma comoção no país. Você sentiu aquela comoção junto com você? Senti. Porque no dia da sua morte parecia que tinha morrido uma pessoa da família. Sim. O Brasil estava consternado com a situação, porque o Maneco é um autor... Genial. Né? O jeito que ele preparou aquela morte dramaturgicamente, Senhora. não tem para ninguém. Realmente, ele foi... E fazer uma cena com aquela tessitura de drama, com aquela carga, tem algum preparo especial para você ali? Você utiliza também um preparador? Você busca a essência do DNA, da construção daquela perda? Ou você usa também as suas técnicas? Olha, eu sempre fui muito estudiosa, assim, nesse sentido de buscar os afetos, assim. Depois que eu conheci o Amir, eu consegui configurar melhor. Mas eu sempre, intuitivamente, usava muita música para me trazer essas emoções. Fisicamente, tentava relaxar. Depois que eu descobri o yoga, também me ajudou muito a fazer televisão. Porque a televisão é um ambiente para se trabalhar que nem sempre, aliás, quase sempre, é muito hostil. Muito impessoal. É muito impessoal, muito, né? Tem o cara arrumando a luz, porque tem que ser tudo muito rápido. Quando o ator entra em cena, ainda tá assim, e tem que chegar, tem que dar conta, tem que fazer, tem que entregar. E isso é muito opressor. Então, assim, as técnicas de relaxamento, para mim, são fundamentais. Assim, que você usa na televisão também? Sim, foi quando... Na arte de esperar, quando você espera muito. Na arte de esperar, técnica de respiração. Porque muitas vezes você tem uma grande cena para fazer, só que você não tem ensaio, entendeu? Você chega lá e tem que entregar uma coisa que você pensou, você pode ter ensaiado em casa, mas imagina, é muito diferente do teatro. Você já tem que usar as ferramentas que você tem ali, algumas cartas na manga, sua memória, né, seus afetos, suas lembranças, e fazer isso mediante um fluxo que está muito contra tudo isso, né? Que não é um fluxo, não é um movimento que te acolhe, pelo contrário, está cada um cuidando do seu. Então, o relaxamento ajuda muito, música ajuda muito. É muito bom você falar isso aqui, porque também cada um tem um jeito, né? O Erson Capri leva livros, e ele gosta de ficar no cantinho dele lendo. Leona também gosta de ficar no canto dela, meditando. Porque isso é um excesso de uma coisa muito impessoal, e que vocês, atores, na hora do gravando, precisam estar extremamente concentrados. E eu fico imaginando você gravando aquela cena no meio da rua. Vocês gravaram no Leblon, se não me engano? Sim, foi no Leblon. Né? Eu não sei como é que foi, se tinha ali uma certa blindagem para você, especificamente, poder trazer aquela cena com a carga dramática que você atingiu, mas devia ter milhares de pessoas assistindo. Tinha. Isso te inibe? Não, por causa do teatro, né? Eu já tinha essa história com o teatro, então, assim, para mim aquilo me fazia bem até, as pessoas estarem assistindo. Te estimulava? Sim, mas sobre aquela cena, eu acho que teve toda uma circunstância, né? Eu penso assim que a personagem foi ganhando um caminho tão bonito, e realmente o Manuel Carlos é um gênio, né? Um gênio. E assim, a forma como a coisa estava sendo construída, todo dia eu esperava, bom, é hoje que ela morre. Porque quando eu entrei na novela, me disseram que eu morreria no capítulo 30.
E aí ele não me matou, e foi indo, e a personagem foi ganhando cada vez mais espaço, eu e a Bruna cada vez mais, e cenas... Você morreu em que uma mais capítulo? Putz, quase no fim da novela já. E depois voltei como espírito. Ele não me tirou da novela. Não lembrava disso? Sim. Teve esse processo? Teve esse processo. Eu morri, sei lá, no capítulo quase no fim da novela. E ainda assim ela retornava. A menininha ainda via a mãe como espírito ali. Assim. Porque o sucesso era enorme. Era um sucesso enorme. Foi uma comoção, eu lembro disso. Mas, assim, a situação ali era tão... era uma mobilização tão grande. As pessoas... Quando finalmente chegou a cena da morte, a gente estava... pelo menos, eu estava muito consternada, já estava muito envolvida com a história. E a produção da cena era uma coisa tão grande, eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu tinha feito o Cravo e a Rosa, depois eu fiz uma outra novela chamada Desejo de Mulher, que era uma novela... Do Euclides Marinho, assim, com um elenco menor, não era uma hiper mega produção e não era uma... Enfim, a novela das 9 era uma coisa gigantesca. Era um acontecimento no país. Um acontecimento. Então, assim, aquela cena que estava sendo muito esperada, da personagem que ia morrer, uma personagem muito querida, aquilo tudo era muito novo para mim. E eu vi aquele mar de carro, aquele tanto de figuração. Eu falei, eu entrei naquilo. Eu entrei na história. Era como se fosse eu mesma. Assim, eu falei, eu vou deixar isso me levar. E foi assim que eu fiz a cena. Eu não me lembro de ter parado para pensar tecnicamente como eu ia fazer. Eu falei, eu vou sentir como se fosse eu mesma, essa mulher. Vou colar ela comigo e é isso que eu vou entregar. Você repetiu e deu muitas certo. vezes? Não. Não. Foi de primeira? Foi de primeira. Mas teve um flash de um fotógrafo ali e a luz estava caindo e eu me lembro que o Papinha ficou louco. Teve um flash justamente quando ela morre. Quando morre. E aí, no final, a gente acabou repetindo no dia seguinte, mas a maior parte da cena foi gravada num dia só. Mas foi incrível. De matar você no auge da emoção. Tem um flash de fotógrafo. É brabo, né? Você acabou criando um elo com o Maneco, acabou em família muito em função disso, né? Sim. E ele falou uma coisa mais linda. Ele é um fofo. Não, e ele chegou a dizer... Eu fiz a peça dele, ele é um fofo. Ele chegou a dizer uma coisa numa revista, na Caras, que ele me considerava uma das melhores atrizes do mundo. Chorei quando eu li. Eu falei, imagina, Maneco. Maneco, você tem razão. Tá, você tá certíssimo. Falo isso pra ela muitas vezes. Mas foi muito comovente. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, me deu até um... E a prova disso que quando eu vi as tuas cenas da Cor do Pecado, andei pra... Que é cômico, é outra tessitura. Eu amo. Eu fui relembrar você em várias esferas da minha pesquisa. E é um barato como você é camaleônica. Como você é capaz... Esse aqui é o barato, Esse aqui é o barato. Mas quando eu vejo você fazendo a Calas... Aí me lembro de você no Quase Normal, me lembro de você Mirinha, vejo você fazendo a Fernanda no drama, vejo você fazendo a comédia. É assim, não é muito fácil você encontrar uma atriz com essa elasticidade toda que você é capaz. Obrigada. Você tem consciência desse teu potencial todo? De que você é capaz de oferecer? Hoje tenho. Hoje você tem. Antes eu não Porque tinha. eu acho que você é muito humilde nas suas colocações, o que é muito legal de conviver com você. Porque eu acho que você tem uma troca democrática, você é muito verdadeira, você coloca o que você pensa com muita educação e é muito saudável conversar com você. Mas quando eu vejo a tua obra, eu falo, nossa, eu acho que realmente você é muito grande do que você é capaz. Tem gente que leva isso de uma maneira muito egóica, né? E eu não sinto isso em você. Eu sinto que você é capaz e que você coloca à disposição do diretor. E você tem essa consciência e é totalmente domado no teu ego em cima disso. Hoje em dia eu tenho isso, Monte. Hoje em dia, sim. Você já passou momentos de frustração muito grande artística que você se rebelou por isso? Já. Eu acho que esse momento agora é um momento muito delicado para nós, né? Como artistas. Assim, é muito delicado. Porque realmente a arte, o nosso ofício está sendo menosprezado. Completamente desvalorizado. Então, e isso é triste, porque eu tenho uma noção plena do que a arte traz para o ser humano. Né? Eu penso que nós, artistas, nós conseguimos transformar as consciências, né? Pouco a pouco, as obras a arte faz isso com as pessoas, né? Alimenta o espírito. Então, e o teatro é reflexo da sociedade. Exatamente. Né? Então, eu sei da grandeza do que a gente faz. Não estou falando só de mim, mas do artista. Então, me dói ver que o nosso espaço está sendo tão... que a nossa obra, né, está sendo tão desinteressante para as pessoas hoje em dia, né?
Mas sabe o que eu acho, Monte? Que assim, hoje em dia, com a questão da internet, que tem coisas muito positivas, eu acho que hoje em dia é a grande mídia, né? A grande a vitrine, a grande vitrine, né? O grande veículo de comunicação, e a internet é uma coisa recente. Ainda o que se produz ali é muito imaturo. Sim. É feito para pessoas que são imaturas. O cérebro de uma muito pessoa... pobre artisticamente. Sim, o cérebro de uma pessoa se forma aos 24 anos. Até os 24 anos ainda está em formação. Então, se você pensa que a maioria do que se produz na internet é feito por pessoas imaturas, né? Para pessoas imaturas, e isso acaba pautando toda uma cultura, porque o mercado, vai para lá. Então, acaba... né? Eu penso que isso Eu penso que essa pessoa, vamos supor que, sei lá, dar o exemplo esqueci, Neto, não sei o que lá. Não é o Felipe Neto, o irmão que mergulhou na piscina de Nutella. Lucas Neto. E que aquilo gerou um frisson. Cara, aquilo ali é uma coisa de criança, feita para criança, mas aí gera milhões de visualizações. Aí o mercado, tá, então vou investir ali e tal. E aí aquilo acaba ganhando um tamanho enorme, uma estrutura enorme, né? O que se propaga não é maduro, né? Tem lá o lugar dele, nada contra ele. A questão é que o mercado mira ali e acaba expandindo. Isso não pode ser a nossa referência. Isso não pode ser a nossa referência, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. São expressões muito imaturas. E o que é maduro está ainda em outros lugares. Talvez a gente precise, talvez com o tempo, os artistas mais maduros, as pessoas, acabem entrando na internet de uma forma mais eficiente, porque, por enquanto, das pessoas mais jovens. Eu nem acredito muito nessa visão. Acho que o maduro, o teatro vai ser sempre a salvação da resistência. E por isso que eu faço tanta campanha, eu quero Veterano na TV, porque eu sou um militante do etarismo. E todas as vezes eu bato nessa tecla que diversidade com etarismo não é diversidade. Não, né? Não é. E nós estamos falando de um autor, que é o Manuel Carlos, que sempre escreveu uma novela até com 80 personagens, o casal jovem protagonista, mas no mínimo 50% do elenco com mais de 40 anos de idade. Sim, sempre e preservou artistas sofisticados. Artistas sofisticados e populares importantes, que têm bagagem, que têm cultura, que têm formação. E a gente não tem mais esses criadores, e você está falando no ponto que é o ponto que a gente sempre sofre. É a televisão querendo copiar a mediocridade da internet. E nós estamos pagando esse preço nesse momento. Né? E é duro isso. É duro. É uma cilada. É duro, eu acho que essa bolha vai estourar, porque o Ibope só cai, né? E acho que há uma discussão muito grande nos bastidores sobre essa volta. O próprio streaming agora... A HBO vai vir com 2 novelas de alta qualidade, com elencos bem mais maduros. E eu espero que essa moda pegue, que a gente consiga realmente transgredir esse momento que eu considero talvez o pior momento que nós vivemos na indústria audiovisual. Eu nunca vi nada tão pobre e tão ruim. Quando você fez O Novo Mundo, eu adoro as novelas de época. Eu também. Né? E O Novo Mundo é um retrato da excelência da qualidade. De texto, de interpretação... e de produção. Direção. Eu adoro as novelas de época. E aí, mais uma vez, eu vejo você em outro universo. Você vai da comédia para o drama, para a composição da época. Tem alguma preferência dentro dessa Vanessa aí? Se você falasse assim, se eu pudesse, eu transitaria mais... Ou não? Você está sempre a serviço da personagem. Sempre a serviço da personagem. Não importa de onde venha. Venha o trabalho... Não importa de onde venha. Para mim, precisa ter conteúdo, Monte. Se a personagem for boa, foi. Exato. Se é uma bobagem, se eu estou ali só para reverberar algo que sirva para o mercado, para manipular alguém, para comprar mais coisas, isso me deixa muito triste, assim. Mas eu tive sorte de não fazer isso quase nada. Quase nada. Assim? Eu até estava vendo a tua trajetória na Record, contemporânea, quando você fez Prova de Amor, Amores, Intrigas, Vidas e Jogo, você fez o que é de melhor na Record contemporânea. Foi. Você fez novelas ótimas e você fez 2 bíblicas, né? Que as novelas bíblicas da Record tem ator que tem muito preconceito, mas são muito bem feitas. São. Independente se elas esgotaram ou não, se caiu um pouco a qualidade atualmente por falta de dinheiro, elas sempre foram muito bem feitas. Você teve algum preconceito em algum momento em fazer novela bíblica? Quando recebeu um convite, isso para você foi algum problema? Deixa eu pensar, porque eu fiz História de Esther, que era incrível,
Que foi uma das melhores, foi inclusive. Lindo. Foi Nossa, lindo. era muito bonito. Eu gosto muito das grandes histórias. Se você vê, a Bíblia tem um material mais rico de dramaturgia impossível. mais rico impossível. Conflitos e sucessões e traições, enfim, ali tem muita tragédia, né? Muitas mensagens drama. positivas e negativas também, mas tem. É um conteúdo muito rico. Muito rico. Então, assim, eu não tive... Quando chegou a História de Estéreo, eu olhava e via a dramaturgia ali. É muito interessante. Me incomoda se existe uma questão dogmática e de pregação. impositiva. Assim, olha, pensem dessa forma. E até hoje, o que eu fiz não te agrediu. Não me pegou. Assim, por exemplo, eu não fiz papéis em que eu precisasse passar por isso, por uma coisa que eu me sentisse manipulando ninguém. Se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito frustrada. Mas não aconteceu. Nenhum papel que eu peguei, talvez dentro da novela tivesse, mas eu não tive que lidar com isso, entende? E essa intensidade que você tem de lidar com o texto nas suas criações e no processo de criação, quando você vai do teatro e vai para a televisão, muda alguma coisa ou o processo artístico de criação dessa composição do personagem é o mesmo que você aplica nos dois? Não, é diferente, porque assim, o teatro, ele a gente vai construindo um tijolinho por vez. A cada dia você descobre mais coisas e mais coisas. E num outro dia de ensaio você... Enfim, é um processo mais lento, mas é como se você deixasse aquele molho apurando. Quando você chega para apresentar, tá o gratinado perfeito, né? E a novela, a televisão é uma coisa em construção. Você vai ali cozinhando e mostrando para todo mundo, entendeu? O que você está cozinhando. Então, é muito diferente. Mas, sim, eu sempre procuro buscar o que me afeta. Por exemplo, nessa personagem, o que me afeta? Ela é solitária, ela perdeu o irmão, ela sei lá, ela queria ter sido uma artista, mas não pode. Enfim, e essas coisas que me afetam. Você falou uma coisa que me interessou muito entender. Eu sempre busco buscar nas personagens o que me afeta. Que me afeta. O que te afeta como pessoa ou o que te afeta dentro da personagem? Qual é a diferença disso? O que afeta a ela e que reverbera em mim. Tá, né? Mas você pode concordar ou não que... Sim, eu posso... Posso concordar ou não? Sim, posso concordar ou não. Sei lá, o sonho dela é ser, sei lá... Mas são as aflições da personagem. As aflições da personagem que reverberam em mim como ser humano, né? Assim, porque frustrações, desejos, né? Universal. Dores, lutos, são universais. Entendi. E eu acabo traçando paralelos com as minhas coisas. E você busca as construções históricas da personagem, cria historinhas. Tem gente que adora dizer, essa personagem, ela teve esse tipo de família ou não. Você vai muito... Crio sim. Dependendo do trabalho. Assim, quando o diretor é um diretor que já sabe muito o que quer, ele acaba dando, né, diretrizes assim, muito claras e, no final das contas, você tem que meio que criar junto com ele. Agora, quando não, existe... Na televisão, por exemplo, eu trabalho com a Kátia Ascar, Adoro. É maravilhosa. É a mãe do Marcelo. Mãe do Marcelo e do Regis. Ela é muito craque. Com quem eu fui casada, né? Você foi casada com o Regis. Ele é muito querido. Muito Uma querido. Pessoa muito querida. Gosto demais dele. Sempre que a gente se encontra, um cara muito gentil. E eu trago a Kátia, assim, a Kátia realmente faz uma diferença, assim, porque ela é uma psicóloga, então ela traça um perfil psicológico. E a partir daquele perfil, eu vou criando. Né? E muitas vezes criamos juntas, assim. Eu não trabalho em todas as novelas com ela, mas quando é um universo muito distante de mim, eu quero fazer alguma coisa muito diferente do que eu já fiz, algo que eu uso sempre o trabalho com a Kátia. E acho que ela é uma das pioneiras. Né? Eu acho que ela é uma das primeiras preparadoras de elenco. Ela trabalhou com Talma lá atrás. Acho que ela... A Kátia, acho que você merece um livro. Acho Boa. que você tem um método. Boa. Acho que você merece. Você é muito respeitada e todo mundo fala. Falar em livro, vamos à nossa dica de leitura? Vamos começar com a sua dica de leitura. Então, vamos lá, PCzinho, coloca aí a dica de leitura da Vanessa Gerbelli, que é a convidada sempre fala primeiro. Por que essa dica de leitura? Nossa, Monte, eu li recentemente, né? E
para fazer essa novela Reis. Engraçado, você vai falar, poxa, mas novela bíblica, você leu Madame Bovary, porque fala da inquietação do feminino, né? Essa mulher que sonhava com uma coisa e o que se apresenta para ela é outra, a relação dela com o casamento, enfim. E eu fiquei muito surpresa com esse livro, eu não tinha lido, sendo o clássico que é, eu não tinha lido. Eu fiquei muito impressionada com a beleza que ele expõe, sabe, o universo dessa mulher. Então, não é só uma questão que serve aos dias de hoje, porque fala dos desejos, né? E do nosso mecanismo de sempre colocar fora de nós a nossa felicidade, né? Quando eu for casada, eu vou ser feliz. Quando nós tivermos mais dinheiro, aí eu vou conseguir ser feliz. Quando eu conseguir sexualmente ser uma pessoa mais compreendida ou tiver um parceiro mais alinhado comigo, eu vou ser mais feliz. Enfim, e esse livro é sobre isso, é sobre desejos. E eu vejo muito que tem a ver conosco, assim, ainda, né? Mas você foi ler esse livro por coincidência ou você leu esse livro especificamente por causa da novela? Eu busquei, porque eu comecei a buscar personagens femininos descontentes. Você então, sempre faz isso? Sim. Sim, que interessante. Sim, busco nos clássicos. Porque, poxa, esses caras... Os clássicos têm tudo. Os clássicos têm tudo. A prova diz que o Shakespeare é contemporâneo até hoje. Sim, eu pensei, poxa, é uma mulher descontente? Uma grande cabeça foi conceber sobre uma mulher descontente? Então, eu fui ler o Flaubert, aí eu peguei o Dostoiévski, que é a minha paixão, fui ler o Ana Karenina, né? Então, assim, e isso tudo vai me trazendo afetos, porque são pessoas... Nossa, que lindo, né? Adorei saber Gostou? isso. Porque Adorei. são artistas que falam como ninguém, né? São de uma sensibilidade extrema né? E já propõe uma criação ali muito densa de uma personagem. Então, eu fui misturando Madame Bovary com Ana Karenina, né? Para montar a personagem bíblica. Incrível. Obrigada. Parabéns, incrível. Obrigada. A minha dica de leitura é uma homenagem, na verdade, para você, que eu sei que você já leu. Sim. Mas é tudo de Callas. Ai, São eu sou um apaixonado por biografia. Eu também sou. E adoro documentário, vejo absolutamente todos. Eu também. E eu quis te dar as 3 dicas. Eu comprei esse recentemente, o Orgulhosa Demais, Frágil Demais, e tô lendo. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Você lê muita coisa ao mesmo tempo? Sim. É uma pena, né? Porque eu acabo demorando. Mas... Agora, Callas não foi uma mulher feliz. Não, né? Pelo contrário, né? Essa era uma que colocava a felicidade dela fora, né? Você acha possível uma grande diva, uma grande dama ser feliz, conciliando a vida Porque eu acho que as damas, quando elas tomam essa dimensão mundial, elas abdicam de tantas coisas na vida. O quarto de hotel passa a ser a segunda casa delas. A vida pessoal é tão penalizada. Eu fico pensando, será que alguém conseguirá ser feliz sendo tão gigante no mundo e na arte? Você acha que isso é uma coisa corriqueira naturalmente? Ou você acha que alguém ainda é possível conciliar as duas coisas? Não sei, provavelmente não. E acho que quando você atinge uma dimensão mítica, assim, você pensar no Elvis Presley, por exemplo, numa Marilyn Monroe... Assisti o documentário essa semana dele. Eu sou apaixonada. Essa semana. Apaixonada. Uma Callas, por exemplo, né? Assim, é uma dimensão... Você nunca é visto por quem você realmente é. Isso que, assim, eu tive uma pequena amostra disso quando eu fiz Mulheres Apaixonadas, por exemplo. Assim, as pessoas me encontravam na rua chorando. Ai, você não podia ter morrido. Aquilo me assustava um pouco. Eu falava, a pessoa não está olhando para mim, ela não sabe quem eu sou e nem se interessa. Sim. Ela está querendo que eu seja o que ela está esperando. Por isso, né, que eu não gosto da mitificação. Então. Não gosto. Então, eu acho que isso é uma coisa muito... Eu gosto do muito... mito artístico, mas a mitificação que te coloca na posição de Deus é muito complicado. Não, e é muito solitário. Então, você fica pensando... A própria Callas, por exemplo, ela teve toda a relação dela com o Onassis, mas, assim, o Onassis, ele via nela uma deusa, uma né? deusa, e ele se aproveitava disso, como um bom narcisista que era. Ele grudou... Exibia como um troféu, praticamente. Como um troféu, usava ela como uma via para chegar ao presidente dos Estados Unidos. Exatamente, e realmente ele era, né, por estar ali ao lado, ela era um tremendo troféu. Quem é esse homem que consegue ter essa mulher na mão? Que é o que eu tive também vendo o documentário da Marilyn, a forma com que ela morre e a noite que ela estava na casa dos irmãos do Kennedy é muito triste. Muito triste, é muita solidão. No comentário do Elvis é impressionante. Ele morreu com $1 milhão na conta só.
Foi roubado, né? Foi roubado porque ele mantinha uma estrutura gigantesca. Nababesca em casa. Ele tinha médicos, enfermeiras, terapeutas. E teve o tal do empresário que o roubou, e ele tinha que trabalhar que nem um louco para sustentar aquilo tudo. É uma dicotomia muito grande, né? É muito grande. Eu converso muito com a Natália do ser e estar. A Natália sempre me disse, desde garoto, Marcos, a gente nunca... a gente está. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Né? E essa verdade. Solidão da saída do teatro também é muito interessante. Você vai para o teatro com uma solidão, tem 500 pessoas que saem de casa para se divertir com você, mas uma solidão de camarim sem monólogo é muito grandiosa, e você volta para casa sozinho, e aquelas pessoas vão embora com o que você deu de melhor, que é a sua diversão. Mas se a gente olha pelo lado da psicologia, é muito antagônico. Quem não pode levar a sua família junto, quem não pode conviver com a sua família junto, porque a gente abre mão de muitas coisas. Sim. Né? Muito impressionante. Sim. Eu quero ler uma coisa para você, porque tem um pouco a ver com o que você está falando da Miradade. Vanessa, no meu livro Ser Artista, a Camila Amado, ela me disse que era o livro que ela queria ter escrito, que ela não teve competência para fazer. Eu fiquei lisonjeado no primeiro momento, depois eu olhei para ela e falei, não, você é louca, né? Porque eu não sou ninguém perto de você. Ela falou, não, é verdade, eu não conseguia verbalizar tudo que você colocou no papel. Aí eu falei, Camila, eu quero que você escreva alguma coisa para o meu livro. Chamei 30 pessoas para escrever. E ela escreveu um episódio que eu denominei O Mistério da Criação. Eu vou ler um pedacinho para você e vou te fazer uma pergunta. E ela diz o seguinte, se queremos ser atores, artistas, não podemos excluir nada em nós mesmos. Só aceitando a imperfeição da parte que somos, podemos sentir a perfeição da qual fazemos parte. Aceitamos a vida em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Não podemos excluir os vilões ou mocinhos das nossas vidas. Os atores de teatro são intérpretes da imperfeição humana. Eu acho isso que ela escreveu brilhante. Brilhante. Você falou no Miradade várias vezes durante a entrevista. Um grande amor na minha vida. Se você tivesse que definir o Amir como uma metodologia, você teria alguma definição para essa metodologia dele? Sim. Eu penso que a gente tem o intelecto e a gente tem a intuição, né? Eu acho que o Amir, ele trabalha as duas coisas. O método dele faz com que a gente torne palpável a nossa intuição. É como se ele abrisse caminhos para a nossa intuição, de uma maneira com uma metodologia muito peculiar, que traz a música, que traz uma liberdade enorme, referências e uma visão de mundo. Então, por isso que eu penso que ele é um mago entre misturar intelecto e intuição. Muito bom, muito bom. Você fez um espetáculo com uma das pessoas que eu mais admiro no teatro, que é o Jarbas Homens de Melo, Forever Young. Eu acho ele um gênio. Eu acho que o Jarbas é uma potência musical, de voz. Né? Ele fez o Queen, o Charlie Chaplin eu não vi dele. O Queen, poxa. Ele é maravilhoso. E o Forever Young é um espetáculo muito divertido e que aborda a velhice de uma maneira, né, que não é tão agressiva. Você tem medo de envelhecer? Envelhecer para você é um problema? Não vou ser hipócrita e dizer que está tudo bem. Sim, medo não, né? Porque eu me considero inteligente o suficiente para ir percebendo as minhas limitações e conseguindo lidar com elas e operar sobre elas. Mas, claro, o que me dá mais medo é não conseguir lidar com frustrações acerca das minhas perdas, assim, uma perda auditiva, perda de uma mobilidade. Do corpo, né? Isso é algo assim que é uma grande prova, assim, eu acho. E para a atriz talvez seja a pior coisa que possa acontecer. Né? Muito difícil. E as atrizes apaixonadas por teatro, que elas mais sofrem quando o corpo vem com a limitação de você não poder fazer teatro.
Você ainda engana um pouco na TV, engana na televisão, mas o teatro você não tem como enganar. É impossível. Sim. Você recentemente fez 2 séries, uma na Netflix, As Maldivas, e uma série que eu adoro, Divisão, que está tendo uma nova temporada. Acho uma série muito bem feita. Você gosta das séries tanto quanto as novelas, ou você gosta mais de séries? Porque eu atualmente sou muito mais fissurado nas séries do que nas novelas. Eu também. E você hoje, como atriz, se você pudesse escolher, você faria mais séries do que novelas? Faria mais séries que novelas. Você acredita que seremos o país das séries, assim como somos das novelas? Olha, pode ser, mas eu penso que assim, temos um know-how que é muito precioso com as novelas, sabe? Existe uma mágica ali que foi conseguida, né? Eu acho que a TV Globo teve um trabalho muito especial. E por isso que somos sucessos no mundo inteiro, Pois né? então acho que ainda tem ali Agora, a escrita tem te chamado. Tem. E o que vem aí nessa Vanessa autora? O que surge? Pois é. E o que você tem vontade de escrever? Então, eu escrevi recentemente um musical para 3 atores chamado Duas Estradas. É baseado no filme do Fellini, La Strada. Que máximo. La Strada, e eu coloquei 2 estradas. Por que são 2 estradas? Porque, na verdade, é um metateatro. Nós 3 atores eu escrevi para mim e para o meu grande amigo Ivan Parente, e convidei o Eduardo Rios, que é da Barca dos Corações Partidos, para fazer o terceiro elemento. Existe um metateatro. Somos nós 3, a nossa história, supostamente a história nossa no presente, como atores, interpretando os atores do La Strada. É uma coisa simples, mas assim, o filme do La Strada é uma das coisas mais tocantes, né? De uma beleza. E fala do feminino de uma maneira tão maravilhosa. Eu acho que a questão feminina é algo que a gente tem muito ainda a dizer. Eu estou muito... Por isso que Madame Bovary, por isso que Callas, né? Assim, são personagens que me instigam. Eu acho que a questão Você considera uma feminista? Não tem como não ser, né, Monte? Mas assim, uma feminista, mas você não é uma ativista. Eu acho que você é uma feminista, uma pensadora. Sim. Uma mulher que discute muito pela justiça das coisas, mas sem ser uma ativista chata ou contra os homens. Acho que você equilibra muito os posicionamentos. Sim, o que eu tenho para fazer no meu ativismo é a minha obra. Então, assim, por exemplo, escrevi essa peça, que é uma personagem que é oprimida pelo masculino de uma maneira e é de uma maneira tão bela, com tanta... Isso está no filme, né, do La Strada. E o trabalho da Julieta Mazzina é uma coisa divina. Então, assim, eu ambientei essas personagens no Nordeste brasileiro. Então, assim, que ótimo. As músicas são do Zé Cabaleiro. Que ótimo. E, aliás, foi uma... Você tem uma relação de amizade com o Zeca, não tem? Sim, nós fizemos uma peça chamada Paixão Segundo Nelson, que foi uma peça que ele fez a dramaturgia e escreveu as músicas. Que foi muito bom. Sim, e a direção foi da Débora Dubois, lá de São Paulo. Então, desde ali, por exemplo, o disco que eu gravei com meu irmão foi no estúdio do Zeca. O estúdio que o Zeca é sócio, né? Então, assim, com o produtor do Zeca. Então, assim, a gente não se frequentava, mas, assim, tivemos essa relação. E aí eu apresentei esse texto para ele recentemente. Eu queria que fosse um autor, né, de lá de cima, e que tivesse muito humor, que tivesse ironia, né? E aí mandei para ele muito, assim, como, sei lá, me sentindo muito... Eu não sou uma autora famosa. E ele respondeu na hora e começou a compor na hora. Isso me deixou muito feliz. Me deu muita alegria. E realmente está ficando lindo. Lindo. Então, tem esse texto e estou escrevendo junto com a Ana Lee esse projeto que tem a ver com... Que aí é para televisão. E aí é para televisão. A gente vai... E você pretende emburacar nesse processo de escrita? Eu já estou emburacada. Está te fazendo bem, não está? Muito bem. E é algo que eu faço desde pequena, na verdade. É que nunca, assim, me profissionalizei no sentido de ter uma rotina, mas tem muita coisa escrita. E eu falo muito que é isso, é o artista 360. Não pode mais ficar esperando. Você me motivou muito, você sabe disso, né? Eu estimulo todo mundo. Hoje eu tenho mais de 50 pessoas escrevendo, porque eu acho que ninguém pode mais ficar em casa esperando convite. A gente precisa se movimentar de uma outra maneira no mercado. Sim, e eu acho que a arte contemporânea, né, Monte, ela tem essa
esse lugar multifacetado. Hoje em dia não temos mais os especialistas. Não. Ele é um excelente fotógrafo, ele só fotografa. Ele é fotógrafo, ele faz vídeo, ele Todos pinta, nós acabamos ele dança. fazendo um pouquinho de tudo. Exatamente. É isso. É isso. Você sabe que eu estudando também a filmografia, fora os Carandiru, você fez um filme que eu adoro com uma diretora que é minha, que é o Sem Controle. Eu adoro a Cris D'Amato. Ainda digo para ela que é um dos melhores filmes que ela fez na vida dela e eu adoraria que ela voltasse a fazer filme com aquela tessitura. E ano que vem Nosso Lar 2. Sim. Que é da minha amiga amada Iafa, que ontem eu assisti As Polacas, não perca. E que tal? Lindo de morrer, o Caco Ciocles, gênio, uma história necessária que precisa ser contada, um cinema de arte. E o Nosso Lar é muito interessante porque quando ela lançou o primeiro, ninguém dava nada pelo filme como capacidade de público. Você vê. Né? Foi uma explosão, nós vivemos no maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo também. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, para você que tem essa espiritualidade tão elevada, durante o set, durante o processo de fazer, foi diferente ou foi igual a um outro filme qualquer? Porque tem gente de relatos que parece que no processo de filmagem rola uma energia diferenciada. Isso acontece ou não? Acontece. Acontece? Acontece. Para você aconteceu alguma coisa assim que você lembre? Eu fiz 2 filmes espíritas, né? Eu fiz As Mães de Chico Xavier. Ali era muito comovente. Ali todo o set era muito comovente. Eu me lembro de sentir uma emoção inexplicável. Inexplicável, porque não é do intelecto, né? Não. É algo, o espiritual ele não está no intelecto. Com certeza. Então eu me lembro de muita comoção e no Nosso Lar era uma energia muito benevolente, sabe? A gente fazia uma oração antes de começar, a gente pedia... O Wagner é uma pessoa sensacional. Maravilhoso, meu amigo querido. Não, é muito querido e assim não tem essa aura hierárquica, entendeu? Então é assim, tá todo mundo junto, todos aqui a serviço de algo maior, entendeu? Se não quase é uma missão. A arte, é uma missão. E eu me vejo assim também, Monte, como artista eu me vejo. Numa missão. Numa missão, sempre que eu... E tenho a graça de, até hoje, todas as personagens que eu fiz servirem a minha vida de uma maneira assim, quase uma cerejinha do bolo. Olha, querida, você está precisando entender certas coisas. E aí me chega uma personagem exatamente com as questões que eu preciso aprender, trabalhar, melhorar, superar. Olha, assim, até me arrepia, porque é de uma generosidade comigo, essa mecânica. Isso faz a carreira ficar tão bonita, né? Mudou. Te abre muita mente. A chave para mim mudou. Quando eu vou entrar em cena, eu ofereço isso. Assim, não é para mim. O aplauso que eu receber não é para mim. Não é para eu me mostrar. Isso aqui está a serviço de algo muito maior do que eu. Eu pergunto para as atrizes se elas têm rituais de entrar em cena. Você tem? Sim. Geralmente é essa conexão com esse oferecimento. Porque se eu vim com determinados dons... eu estou a serviço, não é a serviço de mim. Então, eu estou a serviço de uma grande engrenagem e que eu possa fazer da melhor maneira possível e cumprir o meu papel da melhor maneira possível, como essa comunicadora, como esse espelho que eu sirvo para as pessoas, entendeu? Muito bom. Quero colocar agora, então, meus mandamentos. E aí eu vou ler de 5 em 5 para você. Esses mandamentos estão no meu livro, eles fazem muito sucesso. E você pode concordar ou discordar à vontade. Eu só digo sim ou não. Não, você pode comentar, pode acrescentar, pode ser sim ou não, pode ser o que for. Vamos aos 5 primeiros. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento. Perfeito. Nenhum comentário, comentário. Segunda cartela. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. Perfeito. Ih, ó, tô arrasando. Tá arrasando. Pode a próxima. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás. Perfeito. Tudo super no esquema? Tudo super no esquema. Algum a acrescentar? Poxa, tá tudo tão abrangente aí, não tenho não, sabia? Então, gente, tirei nota 10. Vanessa, na semana passada, eu tive a honra de receber o Vitor Drummond
Querido. Poxa, eu preciso muito ver esse programa. Você tem que ver esse programa. Precisa, porque eu está estreiei tudo ali. agora. 3 tudo horas, a gente discutindo o contrato em detalhes, todas as injustiças que nós estamos vivendo. E eu venho estimulando muito, e falo isso, como a gente não ganha nada sobre os direitos conexos, de reprise e venda de novela. Bizarro, é uma coisa assim. Que é bizarro o que vocês vêm ganhando. Mas eu venho estimulando muito a união da classe em frequentar a Interarte. Até falo porque as assembleias estão muito vazias, perto do número de atores que tem. Né? E eu sinto que você é uma pessoa que cada vez mais vem se preocupando em entender esse processo, e faz você muito bem, em lutar pela melhoria da categoria. Né? Aonde foi que dentro de você começou a bater esse incômodo tão grande que está cada vez mais latente? Você está se sentindo muito injustiçada, de uma maneira geral, como o mercado vem tratando vocês? Sim, eu penso que para os artistas está um momento extremamente delicado, né, Monte? Porque nossa, é uma questão tão grande, né? É muito grande. Porque eu penso assim, o mercado, ele se aliava, né, à televisão, ao cinema, ao rádio e tal, porque eram os veículos que ofereciam obras. Sim. As pessoas que se interessavam por música ou por alguma dramaturgia ou por uma obra se interessavam, e a partir dali, por conta de ter aquele público já formado, inseriam os seus produtos ali e anunciavam ali, investiam ali, né? E isso mudou completamente, né? Hoje em dia, uma grande exposição não está a serviço de uma obra. Então, você vê uma pessoa ganhando milhões monetizada num canal, milhões, assim, fazendo coisas bizarras, até porque o ser humano ele tem um interesse pelo bizarro, né? Pelo escatológico, pelo esquisito. Isso não está mais ligado à obra. Então, assim, a arte está ficando cada vez mais alijada. E nós estamos muito igualados a tudo isso. Exatamente. Né? Estamos nesse pacotão. O público não sabe mais distinguir a influência do artista. Isso dói. Exatamente. Eu concordo com você. Sim. E agora está muito difícil por conta de o mercado agora exigir que as pessoas que fazem coisas que não tem nada a ver com arte estejam nas obras de arte. Então, assim, tá confundindo as prateleiras. E nós, como precisamos dos investidores, como nós precisamos dos patrocinadores, muitas vezes a gente se vê você vê uma produção obrigada a ceder. Ah, tá bom, então vai ter que ter fulano, vai ter que ter cicrano, beltrano, que não são as melhores opções para fazer determinado trabalho. Faz muito bem o que faz no seu canal, ou com o seu entretenimento, vendendo maquiagem, ou fazendo, né, mostrando coisas sobre estilo de vida, mas não é um artista. O artista estuda para outra coisa, o artista... Né, se prepara para outro voo, é um outro tipo de gente. Sim. É a mesma coisa que você tem uma empresa e você precisa de um contador, e aí você... porque na rede social eu vou escolher... Não vou escolher um contador, vou escolher esse aqui que é bonitão e que... E tem muito profissional liberal reclamando que eles hoje são escolhidos por conta das redes sociais. Pois é, isso está muito esquisito. Dentistas, advogados, estão reclamando. Gente que sabe se comunicar bem na rede, que não tem aquela competência, mas se vende bem. Isso é muito agressivo para os dias de hoje. Sim. E eu acho que é uma questão muito profunda, sabe, Monte? É difícil a gente falar sobre isso de uma maneira... Mas a gente está se sentindo ameaçado, Mas a gente tem que discutir cada vez mais, né? Cada vez mais, nos unirmos, e a gente precisa fazer a nossa... Por isso que a gente tem que apoiar muito a Interarte. Nossa, incondicionalmente. Bom, estou chegando ao fim dessa conversa deliciosa. Eu ficaria com você a noite inteira aqui. Eu também. As minhas últimas 4 perguntas são as mesmas para todos. Tá? E cada um fala, obviamente, as suas vontades. Hoje, se você tivesse algum desafio artístico para ser feito, qual seria? Desafio artístico. Se você fala assim, queria receber um convite, queria fazer esta personagem, queria fazer este filme, você tem isso ou não? Você acredita? Eu nunca fiz um Shakespeare, por exemplo, profissionalmente. Nunca. Esse é o desafio que eu queria. Você sabe que é um dos mais desejados por todos aqui. Sim, pois é, mas nunca fiz. Mas geralmente, né, você faz na faculdade, ou você faz na escola e tal. Nunca Merecia, fiz. Viu? Merecia. Podia fazer um Rei Lear e uma das filhas lindamente, que eu fiz com o Paulo Trá. Pois é. Algum arrependimento de um trabalho que você tenha feito, tenha dito, falou assim, meu Deus, esse eu não deveria ter feito. Não precisa nem dizer o nome do trabalho.
Mas... Sim, eu me arrependo porque envolvia uma competição e eu não sou da competição. Eu não competição gosto de competição entre colegas. É uma competição, sim. E não era, não tinha a ver com o meu ramo. Enfim, era uma competição, um reality show em competição. Você acha o mercado competitivo na hora de trabalhar, de uma maneira geral? Uma competição velada? Ou você acha que as relações elas são salutares na sua maioria? Honestamente falando. Acho que são competitivos. Eu não sei se isso sempre foi. Eu acho que isso sempre foi assim. Sempre. Não tem como não ser, né? Tudo Sempre. que envolve dinheiro, conquistas, vai ser muito competitivo. Você teria alguma coisa para me dizer que você nunca disse que gostaria de dizer? Pode ser uma crítica, sem o menor problema. Dizer para você? Esses anos todos que nós estamos juntos, alguma coisa que você gostaria de ter me dito, mas você, por acaso, não me disse? Não. Você sempre falou tudo? Sempre. Que bom. Então, essa caneca é sua. Ah, Receba a nossa garrafinha para você obrigada, malhar. meu amor. Aqui tem a nossa eco bag e dentro dessa eco bag tem, obviamente, o colar benzido com as máscaras do teatro, que é do nosso cenário, para te proteger. Muito obrigada. Eu vi com a Sueli Franco, ela usa e para que todos os lugares, quando você estiver em cena, que quiser botar debaixo da roupinha, saiba que vai estar ali te protegendo. Tá benzida aí, Tá poxa, benzida. isso é uma maravilha. Porque isso aqui é para você lembrar da gente. Então, vamos finalizar. Você vai ler o quê? Eu vou ler um poema do Carlos Nejar. Eu recentemente fui a um sarau e o Carlos Nejar, que está concorrendo ao Prêmio Nobel de Literatura, simplesmente. Ele é da onde? Ele é brasileiro. Brasileiro? Não conheço. Carlos Nejar. Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele é um imortal. E eu fui a um sarau e estava ele lendo seus poemas e foi uma das coisas mais emocionantes. Aonde você foi ao sarau? Fui na casa do Júlio Leles, que é um cineasta, ele me chamou. Ele costuma fazer? Ele costuma fazer, mas assim, ele é ficou amigo do Nejar. E aí falou, você tem que ver isso, porque isso vai ser uma coisa completamente extraordinária. Nejar, desculpa não lhe conhecer, que você é imortal. Desculpa a ignorância, mas eu preciso lhe conhecer. Sim, e aí conhecerá, porque ele... Eu falei em sarau porque eu amo sarau. Ué, você vai ser convidado. E a gente não tem mais a tradição de fazer sarau, né? Sim, e o Júlio faz, é uma maravilha. E aí foi musicaram poemas dele, mas a coisa mais linda foi vê-lo lendo os próprios poemas. E ele tem um livro que ele escreveu com 23 anos, que esse sarau foi todo com esse livro dele, é a coisa mais linda. Que honra, hein? Você teve. E aí, não, eu tenho uma honra maior. Vou fazer um espetáculo com ele, onde ele lerá os poemas. Nossa. E estamos concebendo isso. E você vai cantar? Eu vou ler e cantar. Gente. Eu e Carlos Nejar, porque... Quero ser o primeiro da plateia. Você vai chorar, porque é uma coisa linda. Eu imagino. Então, olha, sua câmera é essa aqui, por favor. Eu vou ler, por causa desse nosso momento, Poema da Devastação. Há uma devastação nas coisas e nos seres, como se algum vulcão abrisse as sobrancelhas e ali, sobre esse chão, pousassem as inteiras angústias, solidões, passados desesperos e toda a condição de homem sem soleira, ventura tão curta, punição extrema. Há uma devastação nas águas e nos seres. Os peixes, com seus viços, revolvem-se no umbigo deste vulcão de escamas. Há uma devastação nas plantas e nos seres. O homem recurvado com a pálpebra nos joelhos. As lavas soprarão enquanto nós vivermos. Nossa, que coisa atual. Ele escreveu isso 1971. Quando? Meu Deus, parece que foi escrito hoje. Pois é, por isso que eu quis ler que coisa. Você se incomoda de me mandar depois? Mando, claro que eu mando. Que coisa linda. Não, e o livro dele... Eu preciso ler esse livro para ontem. Então, todo o trabalho dele, os poemas dele, tem essa coisa com a natureza, ele mistura, é uma coisa mítica com uma coisa muito natural. Esse prêmio Nobel. Que honra, né? Que seria. Que vem. É difícil eles darem, né? Porque porque ele é brasileiro e tem uma coisa, um brasileiro ganhou, não foi recentemente.
Eu não me lembro de literatura? De literatura. Acho que bonito. Eu não sei se eles vão repetir um brasileiro. Atual, né? Que coisa bonita. É muito Vanessa, muito obrigado. Eu quero, sim, dizer o quanto eu gosto de você. Eu tenho uma admiração pela sua alma, eu tenho uma admiração pelo seu caráter, eu tenho uma admiração pelo seu talento, pela sua educação, pela mãe que eu conheço, pela mulher. Isso eu sou boa mesmo. Né? A filha e a guerreira, por tudo que você passou nos últimos anos. Mas o que eu posso te oferecer fora a nossa parceria de trabalho é a minha amizade. Eu queria que Deus... E a minha está aqui também. Sim, que você contasse sempre comigo, porque o meu coração, ele está colado no teu, em projetos de vida, em um olhar de viver, na forma de agir. Agora a gente tem uma parceira em comum, que é a Analia, né, que é um sonho. Uma grande amiga na minha vida, que você é não está entendendo. talento, e ela virou uma amiga querida. E essa união, acho que nada na vida é por acaso. Uhum. Né? E que você tenha cada vez mais trabalhos lindos e que espero que você tenha curtido o nosso Ser Artista. Muito, tem que ter o 2, tem que ter agora. Então, boa noite, é você que dá para essa câmera. Boa noite. Um beijo.